Hello, Travel Talkers! Muito bem-vindos ao seu podcast preferido. Vocês já me conhecem, eu sou a Avni, produtora, comunicadora, influenciadora e podcaster. E hoje, gente, eu tô com uma presença para fechar o último episódio dessa temporada. Muito chique. Ela é international, ela é South America, ela é cantora, ela, assim, ela é mother, ela é queen. Ela é mencionada por grandes nomes no SoundCloud, meu amor. The one and only Tanisha. Oi, amiga. Oi, Muito amiga. prazer, gente. Obrigada pelo convite, primeiramente, estar nesse projeto incrível seu. E é isso, né? Vamos conversar, vamos bater um Ai, papo, vamos, vai ser vamos tudo. fofocar. Amiga, pode olhar pra câmera e falar com o pessoal se você quiser, tá? Tudo, Porque se gente. deixar, a gente vai focando aqui, a gente esquece, né? A É, gente que tá tem numa uma coisa câmera, Legendary né? Fátima do Rio de Janeiro aqui agora. Adoro. Adoro a Legendário Fátima. Mas, amiga, se apresenta pra quem não te conhece, que eu imagino que vai ser difícil, né? Quem que é a Tanisha? Gente, eu sou Tanisha, mineirinha de Juiz de Fora. Sou multiartista, cantora, dançarina, coreógrafa, professora de dança, stylish às vezes. Sou mother e fundadora da Loyal Kick House of Cabal International. Loyal Kick House of Cabal, Eu falei que é internet, fundada, não? fundada em 2019 na região serrana de Teresópolis, do Rio. Né? Muita gente não sabe, mas a Cabal foi fundada no Rio. Também sou mother, South America Mother da House of Basquiat, né? Falando sobre mainstream. E tô aí fazendo minha arte, vivendo, sendo mãe, cuidando das minhas filhas, fazendo meu legado Amiga, pelo como que é essa mundo. resposta de ser mãe de duas casas grandes, né? Que é acabar uma das maiores casas que a gente tem no Brasil, assim, Sim, aham, em tudo, né? Em pessoas, em ocupações, em estados, eu acho. sim. E a Basquiat também, que, enfim, o seu father também é um grande nome na cultura mundial, O né? rei do Vogue, né? Dá chão, amor, Do não achei. chão, sim. É uma responsa, sabe, amiga? A Cabal, hoje em dia, é muito sólida. É um. É muito concreto, assim. Eu não tenho problemas, porque eu tenho muitas lideranças. É uma casa grande, então dependo de muitas lideranças. Não, eu não cuido da Cabal sozinha. É Além do impossível também, Father, que amiga. É tem o um. Aru, eu tenho princesas, príncipes, tem a Mother, né? Do Nordeste e do Norte, agora, que é a Vênus. Vênus. Então, é muito tranquilo com a Cabal. Tudo que a gente tem que resolver, a gente resolve. Não tem tempo ruim, a gente tem bastante comunicação. E é bem sólido, sabe? Acho que quando eu recebi o convite para ser mother da Basquiat, eu fiquei um pouco apreensiva, porque é isso, ser mother mainstream é outro lugar, né? E pensando em como as gatas veem mothers mainstreams em Nova York, fica aí um babado bem complicado. Então, foi tudo isso eu pensei antes de aceitar, porque eu sei que eu tô carregando o nome de alguém. E é o nome de uma casa que foi fundada por dois icons, que é a Sim. Michelet e o Dachau. Então é uma responsa. Mas quando eu recebi o convite, eu entendi que era o King of Vogue falando: Você é modder. Então, se ele me via dessa E não forma, é eu nem só tinha que do Brasil, confiar. né, amor? South America, né? Pra quem não sabe inglês, América do Sul, tá, amor? Sim, eu sou responsável pelo capítulo da Basquiat, da América do Sul, né, da América Latina, mas ainda não expandimos. Mas em breve vamos expandir. Oh. Bem devagar o processo, né? A gente vai fazendo nosso nome aqui. E eu Quando acho que, consolida, a gente vai por para mais os que, outros né, lugares. eu vivo a mainstream, né, na Mizrahi, mas por mais que seja mainstream, que a galera acha que na mainstream, que é, assim, é pancadaria, né, gente? Não vou mentir. Tipo, tem um outro nível de cobrança, de entrega, de performance, do que vai fazer, porque são casas que carregam histórias diante de nós. E... Mas também é sobre família. Por isso que eu acho que essa expansão, mesmo em mainstream, é que eu vejo isso acontecer na Miss Rare aqui no Brasil, com muita cautela, ela é feita também com cuidado, porque as pessoas acham que mainstream é só, ai, vou te ver, vou adotar, vou te ver, adotar. Não, tem Não. É aproximação, um outro sabe? lugar também, porque tem que diferenciar daqui, que sabe? Acho que Uhum. você é mainstream a partir do momento que você. A partir do momento que seu nome se eleva para além da Kik. Então muitas pessoas às vezes ficam nessa raça de eu quero ser mainstream, eu quero fazer acontecer, mas e seu nome já tá saindo, tá para além da Kik? Seu nome já foi para além da Kik, ela precisa ir para além da Kik para você ser mainstream. E precisa entregar mais, porque se a gente falando de mainstream, a gente tá falando sobre a cena original, né? Como eles chamam. Então, a gente tá falando sobre algo bem maior.
Algo que, algo que alcança as cantoras mais famosas do mundo, algo que alcança os maiores empresários, maiores marcas de roupa, de sapato, enfim, né? Sim. Que a gente também fala muito sobre moda na Ballroom, até, né? A dança, a Vogue, tem tudo a ver com moda. Então, o nome, né? Principalmente, começou lá pela revista Vogue, pelas poses das modelos da revista. Então, tudo tá no universo só. Então, quando a gente chega no mainstream, a gente tá passando por todo esse lugar de mainstream, de um lugar que a gente Que é acessa mundo, para né? além da Kiki. Então, eu acho que a mainstream é para poucas, sabe? Eu acho Eu que também acho. muita E gente acha que, eu quero ser mainstream, não sei o quê, mas não tá pronta para take ser it easy, mainstream. gente. Porque Processos. leva mainstream como uma empresa, sabe? Você tá ali pra realmente mostrar que você é cara, que a sua casa é cara, que vocês realmente entendem o lugar que vocês estão. Então, a mainstream é babado. É muito doido isso, porque lá em Nova York, pelo que eu vejo dos movimentos, é que é muito, tipo. É muito inserido nos jornais, nas revistas, tipo, na mídia. Quando uma casa, tipo, faz algum evento, às vezes aparece em jornal, gente. Aqui a gente não tem esse acesso ainda. Sim, Tipo, a gente vê a Beyoncé fazendo uma música de remix com a Madonna, citando várias casas da Ballroom, que são mainstream. Então, que são assim, mainstream, é sim. diferente, sabe? É um local diferente. E eu acho que tá nesse local aí, te representando uma casa nacionalmente, É é um babado. babado. Tem que segurar, tem que sustentar. É um babado. Ainda mais sendo a casa fundada por dois icons, né? A gente só pensa, gente, meu Deus, você mother da Basquiat. Tipo, o meu father é o King of Vogue, da Shaw Icon, sabe? Apresentando programas na HBO, amor, não Nossa, achei? gente, Legendary. Ele é o host Aham, não Legendary. Quando eu achei. falo com as pessoas ficam, mentira, que ele é seu pai. Eu, gente, ele é meu pai. Ele fala comigo no WhatsApp, ele me manda mensagem, ele me manda mimos. Ele cuida, é tudo. Ai, que chique, fico tão feliz, Sim. sabia? Que, Aham. enfim, né? Por mais que esteja distante, tá presente de alguma forma. Sim, com certeza. E, amiga, a Tani nasceu antes da arte ou foi a arte que te criou? O que que você acha? Amiga, com certeza foi a arte que me criou. Com certeza. Eu sinto que, né, ela tava aqui dentro, mas eu precisei da arte pra externalizar essa pessoa que sempre fui por dentro. Então, eu sinto que a construção da Tanisha com certeza foi pela arte. A arte fez que eu me encontrasse cada vez mais. Foi a arte que fez eu me encontrar enquanto pessoa mesmo, enquanto dançarina. Eu acho que a Ballroom tem muito disso, né? Porque eu Uhum. transicionei dentro da Ballroom e quando eu falei, é isso, eu vou ser quem eu sou. Eu olhei pra Ballroom e falei, eu tenho um lugar que eu vou me sentir segura, que eu vou ser celebrada, sabe? Porque quando a gente pensa em transicionar, a gente já pensa que vai perder tudo. Os contatos, as amizades, as oportunidades de E é emprego, o que é mais as oportunidades palpável, de né? Que é o que a gente trabalho. mais vê Sim, também. e imagina eu, que transicionei em 2020, e eu via duas, uma dançando em balés. É porque eu sempre sonhei em ser dançarina, ser cantora, mas eu fui em processos também, acessando essas coisas, né? Que a gente não consegue acessar tudo de uma Já vez. dançava antes da Ballroom, Primeira, né? aham, sim, sempre dancei, desde do pré, desde a pré-escola eu sempre dançava. Entendeu? Sempre fiz arte desde criança. E a arte, assim, falando dança, teatro na escola. Então, desde daí, sabe? A arte sempre me salvou de muitas coisas, de conflitos familiares e enfim, da repressão toda que a gente sofre na escola, né? Ainda mais eu sendo uma pessoa preta. E, enfim, eu acho que a arte foi sempre Uma válvula de uma escape, válvula de né? escape. Eu acho Sempre também foi. que a gente deposita, às vezes, algumas amarguras da vida ali em forma de combate na arte, né? Uma forma de a gente se expressar com o corpo. Toda vez que eu penso, tipo, a gente tem um treino da casa que é semanal, né? Aí chega o momento do treino, eu penso, não, agora é minha hora. Crianças, todo mundo pros seus cantos. Sim. Agora é minha hora de deixar sair. Eu Sim. preciso deixar sair de alguma forma. E é Aham. essa hora, sabe? Sim, é lindo demais, né? Quando a gente se propõe a só simplesmente ser com as pessoas que a gente ama, com a nossa house. Porque ser mãe também é um babado, né? E é Quem cuida importante, é da mãe, ancestral também. né? Exato. Quem cuida Você da mãe sabe, às quem vezes, cuida da né? mãe. Então, é muito importante mesmo que a gente viva esse momento, sabe? De estar íntimo com as nossas filhas, viver esse momento de sentir o Vogue na gente, que eu sinto também que é uma coisa ancestral, sabe? Então, com certeza, a arte me criou. E a arte segue me criando, segue me fortalecendo, segue me mantendo viva. Sim.
Mas você conheceu o Bauru antes de 2019, né? Que eu lembro. Sim, conheci a Ballroom antes de 2019. Eu transicionei em 2020, Sim. durante a pandemia. Foram várias, eu, você e várias Sim, né? outras foram. Várias transicionando. Eu acho que a pandemia foi o momento que a gente parou e falou: agora eu tenho muito tempo pra pensar Agora, em não tem mim. como mais Então é fugir. agora. É, nós Entendeu? num quarto, trancadas em casa, não tinha como Amiga, fugir. eu com auxílio emergencial, comprando calcinha, bota, lace. Juro, era o que tinha pra fazer. Ficava em casa. As balls online, a gente não Eu podia sair participava de de muitas balls casa. online, gente. Eu ganhei muito dinheiro em ball online. Eu ficava em casa, bebia um vinho, botava meu celular na sala assim no chão e pintava. Sim. Era assim. E era assim que várias pessoas daqui comunicaram com gente de fora, né? Da Europa, de Exato. Nova É, York, de exatamente. vários Foi aí que lugares. foi meu boom também, porque eu participava de muitas balls online. Que é isso, eu tava começando minha transição e eu tava começando a me entender, ter mais Uhum. confiança com aquele corpo, que aquilo ali era o que eu era. Então, quando eu comecei a externalizar isso, eu comecei a ter mais confiança, eu comecei a querer dançar, me mostrar mais. Aí foi quando eu comecei a participar de mais balls online. Isso fazia em casa, amiga. Eu colocava o celular assim, bum. E era difícil, né? Tipo, era um. A Gente, minha porque casa pequena, quatro E era um cômodos só. aplicativo em que nós ficava desse tamanhozinho. Sim, O como que DJ do chamava o lado tocando aplicativo? um beat que dava, às vezes, eco, ninguém entendia nada. Alguém gritando no microfone no Gente, outro. era babado. Quem viveu, viveu essa era, viu? Tomara que não vive Nossa, mais, amor. tá? Não vive? Não Ai, vive tomara. mais. Que Mas seja. acredito que hoje em dia eles ainda fazem balls online. Mentira. Ainda fazem nesse mesmo aplicativo. Mentira. Fazem. Algumas gatas entram às vezes e tal, às vezes eu vejo. Chocada. Sim, Gente, eu amiga. odiava. Eu É. sentia muita falta do calor, Ah, eu da também, de fato. Eu falava, energia. nossa, não vejo a hora de eu pisar. Juro, eu Sabe que eu acho tava que a transicionando, eu primeira. tava assim, ai, eu quero pisar logo. O Quero peitinho pisar bem cresceu nesse menina, tempo. sabe? E tudo muda, né, amiga? Você Tudo sabe? muda. Quando a gente começa a se humanizar, quando o corpo começa a mudar, tudo muda. A performance, o jeito que você pensa, o jeito que você age, o jeito que você sente as coisas. Então, Exatamente. tudo vai mudar. A performance muda, Uhum. né? Uma vez a Akira veio pra cá, né, em uma dos procedimentos que ela fez da transição dela, ela veio e ficou lá em casa. E aí eu tinha recém colocado silicone, assim, tipo assim, primeiro movimento que eu fiz depois do peito pra dançar. Aí ela foi, parou e falou comigo: sua performance não é igual de antes. Sim. Você vai aprender a partir de agora uma nova performance, porque seu corpo mudou. Quando você hormoniza, muda. Quando você bota o peito, muda. Quando você faz isso, muda. Então, tipo, por isso que a gente fala muito de construir performance Femme Queen também, né? Porque vai mudando ao longo dos anos. Quanto mais tempo de transição a gente tem, mais tempo de, assim, mudança de performance, de alcançar a feminilidade que tem, né, gente? Que é uma categoria histórica. A gente vai mudando Exatamente. tudo. A gente perde muita força também, a gente perde muita resistência, Não, eu não faço mais né? nada igual fazia antes. Amiga, eu dou o truque, gente. É tudo truque, viu? Aquela. Mas é isso, eu acho que como eu trabalho com o meu corpo, eu também tenho esse cuidado com o meu corpo em anos, pra eu continuar aí me mantendo uma grande performer, né? Sim. Porque as gatas gostam de me ver dançar, então eu falei, então vou ter que cuidar, tem que cuidar Ai, do gosta corpo, gente. mesmo. Não adianta eu ficar fazendo dip aéreo e não cuidar do corpo, viu? Aí vai Toma. estar com 30 anos, não vai estar mais conseguindo fazer O dip. joelho esfarelado, tá? Um Ai, é pouquinho. horrível, viu? Amiga, vamos falar rapidinho só da trajetória da Cabal, que eu adoro falar trajetórias de casas, assim. Amo. 2019 começou, mas quando você acha que virou o que é hoje, sabe? Tipo, nacionalmente. Quando você acha que virou essa chave, assim? Porque 2019 foi bem pré-pandemia, né? Tipo, imagino que. Porque segurar uma casa na pandemia foi bem difícil também, tá, gente? Foi. Porque a gente não podia estar próxima, assim. Eu vi filhas minhas voltando pra casa dos pais, tendo que passar por várias Eu coisas. mesma, sim. Foi muito difícil. Sim. Em Teresópolis é região serrana do Rio, né? E é bem escasso também de cultura, de acesso. É uma cidade que moram bastante pessoas mais velhas, então é uma cidade bem tranquila, tipo assim, bem quieta, não acontece muitas coisas. E aí a Cabal veio para trazer esse movimento para a cidade também, né? E eu já fazia parte de uma companhia que chamava Interurbanos, que era uma companhia de danças urbanas mesmo, e muitos filhos surgiram dali. Eu comecei a compartilhar um pouco do que eu conhecia da Ballroom, porque eu conheci a Ballroom em 2016. A primeira vez que caminhei foi em 2017. 2018 eu ainda caminhava em algumas balls, que não acontecia tantas balls como Sim. acontecem hoje. Então, 2018 eu frequentava algumas balls e já estava meio que criando os meus filhos. 2019 eu tive a certeza que eu já tinha uma família. Sabe, quando você olha, você fala, gente, eu Sim. tenho O filhos. coletivo vira Isso é uma uma família, coisa. assim, Eu né? falei, isso é uma coisa, a gente está fazendo alguma coisa aqui. E aí,
a partir desse momento começa o aprendizado a ser mother, né? Que Que ninguém é outra ensina. coisa. Ninguém Exatamente, ensina. ninguém ensina, a gente aprende na marra. Uhum. E por muitas vezes a gente dá de cara na parede, a gente erra muito até a gente realmente perceber que a gente precisa se abrir para essa experiência, se abrir para aprender com seus filhos, né? Porque tem Exatamente. muito ego também envolvido. Aí a gente começa a entender que é para além de nós, que é para os nossos filhos, que a gente já tem o nosso legado, é por isso que a gente está nesse lugar de mother. Por isso que as pessoas veem a gente nesse lugar, né? Mas enfim, É que eu acho isso é é... bem importante, tipo, porque não adianta você só querer ser mãe sem ser reconhecida como mãe também, né? exato, As pessoas agir têm que como te mãe. adotar enquanto mãe, sabe? Exato, sim, agir como mãe e abrir essa cabeça para para Sim. aprendizados mesmo, como mother, sabe? Que isso é muito importante. E aí, em 2019, eu fundei a Cabal e em Teresópolis não tinha muitas movimentações lá, não tinha nada, né, na real, movimentações ballroom. Eu ia muito pro Rio porque Sim, é bem perto. 1 hora do Rio, Uhum. né, da capital mesmo. E aí eu 2019, isso. E aí eu ia descia muito para os balls do Rio. E aí em 2020, no início de 2020, assim, antes um pouquinho do carnaval, eu passei até meu aniversário lá no Rio. Eu fiquei no Rio, teve uma série de balls, Eu ball da lembro, foi Revlon, Extravaganza, sim, foi a ball da Revlon, Revlon, foi um sim. monte de bom. E isso antes da minha transição, viu, gente? 2019, eu fui, acho que já era 2020. No início de 2020, isso janeiro, fevereiro ali na época do Sim, eu carnaval. lembro. Aí teve a ball da Revlon, fui jurada, teve Foi a uma ball primeira vez que eu caminhei que numa eu main na ball da Revlon. passado, você estava por Eu lá não tinha também, né? transicionado, então Passada. apaga, Apaga, eu também não tinha para a transicionado. gravação. Ninguém vai ver, tá? Não fala nem o nome da Não ball. vou. Mas aí, gente, eu conheci o Aru nessa viagem que eu tava no Rio. E aí, a minha casa não tinha fada, né? Só tinha Mother. E aí a gente se conectou muito, assim. Eu não conhecia ele profundamente, né? Só por nome. Então, quando a gente se conectou, eu fiquei assim, a gente se conectou muito forte lá. Eu fui pro Rio, fiquei na casa da Makayla, né, Queen of Uhum. Brazil, e ele também ficou lá. E a gente se conectou muito. Eu não conhecia ele, pra você ter ideia. E aí, aí ia ter uma ball que ele ia ser jurado, inclusive ia ser a última ball dele. Ele ia sair da Ballroom. E aí eu tava lá, a gente tava conversando, almoçando, e eu senti instintivamente, intuitivamente, assim, de chamar ele pra ser father na minha casa. Porque eu tinha 2 filhos transmasculinos também. E que tinha algumas demandas que eu não entendia. E quando eu entendi, quando eu vi o corpo dele, acho que ele foi um dos primeiros transmasculinos que eu tive contato de vivência, assim. E de ouvir ele falar muitas coisas Uhum. sobre a vivência dele. E então eu vi meus filhos ali. Eu falei, gente, tipo assim, eu acho que é muito importante que. Eu sei que que eu vou ter várias filhas travestis que nem eu. Já tinha algumas, bem poucas, acho que 2, 3. Mas, e tinha 2 transmasculinos já, isso em 2019 na Cabal, em Teresópolis. Isso já era uma coisa assim, Nossa, babado. grande, né? Então, eu olhei pra ele e falei, isso, uma semana que eu tinha conhecido ele mesmo, né? Tinha me conectado com o Aru. E aí eu falei, ah, você não quer ser father na minha casa, não? Aí na hora ele ficou tipo, sério? Eu falei, sim. E aí ele foi anunciado no mesmo dia, na mesma ball. A gente almoçou antes da ball, que foi Foi a uma Silver ball, and a Blue, Silver Silver and and Blue. Blue, Sim, que ele foi júri. que E a teve gente vários já títulos anunciou, também, eu eu lembro. mandei no grupo, falei, olha, agora temos um pai. E boom, é isso. Sim, É que e quando a ele foi conexão um. bate também, o Sim, babado. eu sinto que eu fundei a Cabal, fui a semente, né, disso tudo que, que foi crescendo, mas eu sinto que a Cabal começou a ser mesmo depois que ele entrou também, porque ele me fortaleceu muito enquanto pai da casa, foi muito necessário ter ele comigo, então sinto que o ponto de partida foi a partir dali. Que a gente começou a entender Uhum. muitas coisas. Aí veio a pandemia, e na pandemia se mostrou as pessoas de verdade, quem ia ficar, quem não ia. E aí isso aconteceu também. E ele sempre esteve comigo, então ele é um parceirão, ele é um amigo também, ele é minha família, para além disso, para além da Ballroom, a gente sempre esteve juntos enquanto família, e sempre foi um apoio muito forte para mim, emocional, familiar. Então, acho que viramos a chave a partir do momento que eu tive um parceiro que a gente é o equilíbrio, sabe? Eu sou uma pessoa que é muito mais coração, ele é muito mais razão. Então, quando a gente se junta para debater ideias, é sempre isso. Ele me chama para razão, eu chamo ele para emoção, Sim, entendeu? Eu chamo ele pro coração. Eu falo, mas a a gente. balança vai. Mas ele também é super coração. Super também, mas ele é mais razão. Eu sou mais coração, entendeu? Mas aí a gente vai aprendendo muito com o outro. Eu começo a ser mais razão também.
às vezes, ele é mais coração, e aí existe esse equilíbrio na casa. Sim. E aí isso formou essa base. Eu acho que foi quando se formou essa base, foi quando a gente começou a crescer para um outro lugar, sabe? Porque foi necessário, assim, sabe? Eu também tava passando pela minha transição dentro da casa. Isso é uma coisa Então você mais difícil imagina do mundo. isso, você lidando com todos os hormônios, com tudo que você tá passando naquele momento que é muito difícil, é um mundo diferente, né? E as transfobias, e as disforias, e criando uma casa, criando pessoas que também vão transicionar, É um que também vão babado. passar pela É mesma uma coisa que você. responsa, é um babado. E aí foi isso, eu acho que a virada de chave foi quando a gente se criou essa base familiar mesmo, sabe? Foi um pai, mãe, não que seja essa base, né, tradicional, gente. A família é como você constrói ela, são as pessoas que você se identifica, as pessoas que te acolhem. Mas quando a gente criou essa base familiar, eu sinto que a gente começou a se elevar mais, Uhum. sabe? Que aí não ficou muita coisa em cima de mim, nem muito em cima Ah, isso é dele. ótimo. E aí depois foram se criando os pilares da house, que são as pessoas mais antigas também, que já estavam. Porque tem pessoas da house que estão desde o início, né? A Lina, que é o Overall Princess do Uhum. Rio, ela tá desde o primeiro momento que eu fundei. E Passada. ela está até hoje, ela tem 7 anos 7 de ballroom, anos. junto com a casa, entendeu? Desde quando fundou, ela está. Então, essas pessoas são pilares, e aí foram se criando as lideranças, e as lideranças são essas pessoas que mantêm também a casa de pé, entendeu? Muita gente perguntou como, que hoje eu tenho 88 membros, né? Meu Deus, Sim, amiga. gente. E as É pessoas muita me gente pra perguntam. administrar. Eu sofro com 18, gente. Eu chego a Gente, morrer, amiga, assim, e as ó. pessoas chegam e me perguntam como que você dá conta de 88 filhos. Eu falo, gente, mas eu não cuido de sozinho, entendeu? Eu sou overall mother, mas eu tenho overall princess, e depois vem as princesas, e vem Uhum. os príncipes de cada capítulo, né? Então, nossa, por isso que eu falo que é muito sólido, amiga. Porque tudo que a gente tem que resolver, a gente Ainda resolve bem, amiga. rápido. Tem a gente. Todas as pessoas ali são pessoas que são família, que são de confiança. Então eu não me preocupo muito. Quando tem alguma demanda, a gente vem, resolve junto. Não é sempre uma coisa assim, nossa, você é Veral Mother, então você resolve tudo sozinha. Nunca. Hoje em dia é muito tranquilo, até porque eu tenho minha carreira também, tenho minhas coisas para lidar, tenho minha transição também, que não, Sim. não para. Nossa Eu transição não acho que é para. muito A gente quer importante. conquistar muitas outras coisas pra gente. Então é importante ter esse suporte da família Uhum. para não pesar as mães, viu? Vai fazer seu corre, vai fomentar também. Não espera que a mãe Exatamente. faça, É, viu, imperador? Viu? tá? Vamos fazer Mas é que acontecer, eu porque as sinto mães estão também aí. que a gente, tipo, as pessoas têm mais tempo de cena, que, tipo, ai, eu vou fazer 30 esse ano, gente. Então, tipo, a Ballroom é uma prioridade em muitos pontos, sim, mas a gente tem pessoas que estão mais ficando mais velhas na Ballroom, elas têm outros locais também, sabe? A carreira, outros trabalhos, tipo, a gente sabe onde a gente quer chegar hoje aos 30, sabe? Que aos 20 e poucos a gente tava se entendendo, até uma pessoa trans ainda. Exato, Então tem muitas coisas, sabe? E obviamente, uma família a gente tem que se apoiar, sabe? Precisa. exatamente. Ajude a mãe de vocês a seguir carreira. Quando a gente fala de base familiar, que são essas pessoas que vieram primeiro, né? A gente fala de uma coisa que vai evoluindo, porque eu falo mesmo, eu crio mothers e fathers pro futuro. Entendeu? Seja da minha casa ou seja de outras casas. Então, antigamente uma saía, eu já, nossa, eu chorava, eu falava, meu Deus. Mas hoje em dia eu entendo que todo mundo tem um ciclo. Sim. Eu entendo que A vai primeira entrar e saída é a vai pior de sair. todas. Eu também tenho gente que eu acredito que vai ficar pra sempre. E se saísse, eu iria ficar ainda muito chateada, porque né, eu sou mãe. Eu me apego muito às minhas filhas, aos meus filhos, à minha família. Eu sou muito apegada a cada um que tá lá. Então, mas eu acredito que eu crio madres e fadas para o futuro. Então, eu sei que um dia minha filha vai falar: Nossa, eu quero criar meu próprio legado. E eu vou estar certa de que eu criei essa pessoa para ser uma belíssima Sim. mother, para ser uma excelente mother para os seus filhos, sabe? Então, eu Achei. sigo tranquila, É você sobre sabe. isso. É sobre Ballroom, é sobre eternidade, gente. Se a Sim, gente não pensar pra frente, ela acaba em breve, né? exato. Amiga, ai, você deixou a gente falar muito de Ballroom, mas a gente vai passar pras pautas. Ó, gente, tem muita coisa. A gata Nossa, foi é, babado, a Mona ó, trouxe. carreira, Ela fez Ballroom, não sei o quê, acontecer. álbuns, vamos lá. Amo. Mas tem uma ball que eu acho que foi muito simbólica pra ti. E eu queria saber como você se sentiu. Acho que foi a Conferência das Bruxas 2, Aham. né? Foi que você ganhou seu título. Jump and Come, né? Não foi nessa que Sim. foi de Legendary oficialmente? Não, Legendary foi na Salem.
Ah, é Salem, em São isso. É Paulo. porque é longe de Isso. bruxo, tava tentando lembrar. Sim, É aham. porque teve A a Salem Conferência Balcão, São Bruxas Paulo. primeira, né, gente? No Rio, antes pra contextualizar todo mundo. Sim. Que foi 2016, eu Isso, acho, foi a né? primeira bal que aconteceu no Rio de Janeiro, o primeiro Aí depois movimento. teve a E eu segunda em não São Paulo. estava, mas eu surgi logo depois. Como eu te Uhum. disse, eu conheci a Balloon, as gatas já me conheciam pela internet, só que eu não caminhava. E muitas, no início, eu lembro que me questionavam, ué, Mona, só posta vídeo, você dança Vogue e tal. E eu já era de uma house mainstream, isso que era uma Da coisa. West, Eu era da Can, da Can. da House of Can. Iconic House of Can. E é uma house que é icônica, né? De 1900 e tantos. E as gatas me Já via quebrava desde e eu não tinha 2016. caminhado ainda. Pra você ter ideia, eu não tinha caminhado ainda. As mona me via postar vídeo no Facebook, treinando Vogue. E aí um father, Khan, resolveu me adotar. E aí eu comecei a aprender muito sobre ballroom de Nova York com ele. Pelo Facebook. Sim. Eu perguntava de tudo. Ele pediu pra eu treinar, mandar vídeos pra ele, eu mandava vídeos pra ele. E aí eu ia aprendendo, ia fazendo várias perguntas. E ele, tipo, sendo muito solícito, sabe? E aí eu fui Khan, e eu não tinha kick, e não tinha caminhada ainda, e fui, e já era Khan. Então a galera da Ballroom ficava assim, tipo, como assim essa mulher é Khan? Ela nunca nem caminhou. Promissora, E eu promissora. assim, já já eu vou caminhar, mas amiga, eu não tinha dinheiro pra sair do Juiz de Fora, entendeu? Eu tinha que ajudar minha mãe, que era diarista em casa, com um pouco que eu fazia lá, que era de dança, e não sobrevivia de dança em Juiz de Fora. Não conseguia sobreviver de arte. Então eu fazia o que dava. Então, quando eu realmente consegui caminhar numa ball foi quando teve uma ball na minha cidade, em Juiz de Fora. Só que eu já treinava Vogue, eu já dançava Vogue desde 2016, e aí em 2017, foi 2018 a primeira ball, inclusive, que eu caminhei. E aí teve um evento, e foi quando eu conheci o Trilho Pichique também, a DT Uhum. e tudo, que foram pessoas que eu vi pela TV e foi onde eu descobri Vogue, e isso foi em 2014, por aí. Batalha no Do Salto. Batalha no Salto. Foi Uhum. quando eu vi o Vogue pela primeira vez. Teve uma entrevista falando sobre Vogue. Eu fui pesquisar Vogue e vi a Leiomi. Isso foi em 2013, 2014, amigo. E aí foi quando eu comecei a entender o que era Vogue. Acho que, sim, eu acho que eu entendi o que era Vogue a partir de 2014. Foi quando eu vi a Batalha no Salto. Eu não sei se é 2013 ou 2014 Acho que essa foi Batalha no Salto. 2014. Foi 2014. E aí, 2015, continuei estudando. E aí, eu dançava num grupo de danças urbanas, então eu usava muito o Vogue até eu entender o que era ballroom. Foi quando eu vi a Leiomi. E aí, eu comecei a ver os vídeos dela numa sala cheia de gente, com cara no microfone e júri. Eu ficava, gente, o que que é isso? Aí tava lá, ball. Aí fui pesquisar ballroom. E aí, entrei no grupo Vogue Brasil, porque só as antigas estavam nesse grupo. Que era... Vogue em Brasil. Era um caos, Era um... gente. Era o Brasil todo num grupo só. Numa época no WhatsApp também foi assim. O Brasil todo num grupo só. Era gente do Sul, era gente do Norte, era gente do Nordeste, era gente de tudo quanto é lugar, num grupo só, que era Vogue Brasil. E aí eu comecei a trocar com a galera, e aí foi quando a galera começou a me conhecer mais, e aí eu comecei a caminhar, caminhei na minha cidade, ganhei, caminhei a primeira vez já em Dramatics, gente. Eu nunca caminhei em Baby, só que é muito importante Baby Vogue, viu? Não pensem que é pra pular etapas. Eu pulei porque eu não tinha tantas balls e eu treinava muito em casa. Eu aprendi a dançar Vogue sozinha. E a gente Eu ia pro antigamente também não YouTube. entendia tanto isso. Eu acho que a gente começou a entender, assim, essas Sim, importâncias, né? Tanto eu caminhei em Baby Vogue uma vez na minha vida. sim. Então, tipo, várias pularam É, a isso. gente é de outro momento, né, amiga? É, Então acho que tipo, mudou pra muita gente foi muito coisa. rápido as coisas. Então eu sinto que na nossa época foi assim, a gente aprendeu muita coisa sozinha, não tinha aula. Hoje em dia as pessoas têm aula, sabe? Hoje em Sim. dia as pessoas têm professores, têm workshops de Vogue. Na minha época não tinha, então eu aprendi sozinha. E foi eu a primeira pessoa a dar workshop de Vogue na minha cidade, de Juiz de Não Fora, sei. entendeu? Então foi isso. E então caminhei a primeira vez em 2018 na Ball da minha cidade, ganhei. E aí depois, logo depois, eu fui caminhar no Rio a primeira vez. Aí foi quando eu saí pra caminhar no Rio. Aí eu caminhei no Rio. Foi quando eu conheci a Kill Bill também nessa mesma Ball que caminhei no Rio a primeira vez. A Kill tava caminhando em Baby Vogue. Olha só que O loucura. tempo que faz isso. Muito Muito tempo, tempo. 2018. E Aham. aí eu participei dessa Ball. Caminhei nessa ball, conheci a Kill Bill e na época eu era mother de uma house que chamava Kick House of Barbies, que Eu era de Juiz lembro de disso. É isso Fora. que eu ia te perguntar. Também tinha Barbies, né? Sim, tinha Barbies. E a Kill Bill chegou a ser Barbies, inclusive. Só que aí ela conheceu a Kazu, que era do Rio. A Barbies era de Uhum. fora. E aí rolou essa conexão. Ela me falou, a gente continuou na nossa amizade pra sempre. Viramos irmãs. Vocês são um E grude hoje, né? sim, somos. Ela é minha alma gêmea, gente. Eu falo que o Bill é minha irmãzinha de sangue mesmo. Minha mãe ama ela, pra você ter ideia. Minha mãe olha pra ela assim,
quase chora. De tanto que ela Que gosta da Kill amor, Bill. É uma coisa bem gente. realmente ancestral, sabe? Não sei explicar, mas eu amo muito. Beijo, meu fucking sis, sensação do Brasil. E aí foi isso. Aí eu tive muito apoio quando eu ia pro Rio do Luke e da Makayla. Eu sinto que eles também fazem parte da minha criação. Foram pais e mães pra mim, assim, sabe? Teve muitos momentos, né, que as pessoas rivalizaram, eu e a Makayla, por ser. Depois ainda que eu ganhei o título de South America, me começaram a rivalizar muita gente, mas a gente já estava em outro lugar de maturidade, sabe? E não existe ego, porque cada uma tem seu legado. Eu respeito Sim. muito o legado dela. Ela faz parte do meu legado também. Ela me fortaleceu, me ajudou quando eu ia pro Rio. Eu ficava na casa do Luke, ficava na casa dela. Elas me fortaleceram muito. Às vezes a gente se perde, né, no ego e esquece quantas pessoas têm incríveis ali que te ajudaram no seu processo para você ser quem você é, para você ter sua família. Eles, principalmente. São pessoas que acompanharam o crescimento da Cabal, sabe? Porque, gente, ninguém sabe disso, mas eu já fui império, entendeu? Eu não sabia. Sim, só Não que tem eu isso no não meu fui briefing. anunciada. Só que eu não cheguei a ser anunciada, entendeu? Porque eu tava no grupo, eu ia ser anunciada Império, eu, que o Bio, todo mundo que foi anunciado Império, quando a casa anunciou. E aí eu já tava meio com as minhas filhas. E eu falei assim, ai, eu não acho que eu quero ser filha, porque eu já me vejo enquanto mãe. E aí eu já tava no Passada. grupo da Império, eu falei, mandei exatamente esse texto. Ah, eu sinto que eu tenho um outro propósito, eu já me sinto mãe, já tenho minhas filhas e eu quero criar minha própria house, mas amo vocês. E até hoje temos essa parceria, a gente fez uma ball juntas lá no Rio. E aí foi isso. 2019 foi quando eu fundei a Cabal. Fechei aqui House of Barbies em Juiz de Fora, porque, enfim, depois que eu mudei pra Teresópolis, a galera não quis manter. Era só eu que levava o conhecimento pra lá, de tudo que eu aprendia, de tudo que eu vivia. E aí fechei a House, e aí depois de um tempinho, eu fechei a House, acho que foi em 2017, por aí. Uhum. E aí em 2019 eu fundei a Cabal. Babado. E como que foi a sensação da Salem pra ti? Porque eu acho que é o reconhecimento de um legado, né? Não tem como dizer que não, gente. Sim, Tipo, eu acho que quando você tá em frente a uma comunidade inteira que te reconhece naquele lugar, é algo gigante. Tipo, é o sim, amiga. Brasil, que é a nossa cena Kiki, Sim, te colocando nesse título, sabe? Isso é louco, tava linda, amiga. sim. Meu Deus, com vermelho, com aquela Nossa, cauda. Ai, sim. tava bafo. Eu Eu tive que tava fazer um momento. assistindo Eu a tive que live. fazer um Eu acho momento. que tinha live Sim. na época, eu já não sei. Mas na hora que eu assisti, eu fiquei, meu Tinha, Deus. acho que teve live, sim. Uhum. Então, foi muito especial. Pra mim, pensar nesse momento ainda é muito revigorante perceber o quanto a comunidade me reconheceu enquanto lenda, sabe? Porque teve a Conferência das Bruxas 2 lá, pra dar o título da galera que estava na primeira ball. E aí me deram um título de Up and Coming. Eu acho que eu sou a primeira Up and Coming que teve no Brasil. Né? O Up and Coming não é um título, acho que é mais um aviso, tipo, ó, Sim. tá vindo aí, tá? Tá chegando, o título dela vai vir. Mas a galera começou a me chamar de Up and Coming antes mesmo delas me darem esse É título. quando a E aí a comunidade comunidade reconhece. começou a comentar, ei, não, vamos dar. E quando postaram os cards lá da galera que ganhou título e tava o meu Up and Coming, a galera começou a comentar, como assim Up and Coming, Mona? Dá o título da Mona, não sei o quê. Solta o Teve anjo. gente também falando ao contrário, porque é isso. Quando tem hater, gente, é porque é sucesso. E Amei aí teve essa. uns haters também. E aí eu peguei e eu tava muito tranquilo, amiga, porque pra mim eu ia ganhar Legends daqui a 15 anos, porque eram os icons e as pessoas que eu pesquisava, que eu estudava, Leiomi, né? Ganhou cedo porque ela mudou a estrutura toda da Ballroom. Ela levou a Ballroom Ela para foi uma outro das que ganhou nível, mais cedo, sendo né? uma femme queen Uhum. latina, sabe? Então, eu acho que ela é latina, acho que ela é de Porto Rico, não sei. Mas enfim, não vou ficar falando aqui informações que eu não tenho certeza. Mas enfim, a Leiomi, que é uma grande inspiração pra mim, sempre vai ser minha primeira inspiração, a pessoa que fez eu querer dançar Vogue. É, essas pessoas que eu acompanhei, elas tinham ganhado título depois de anos. E eu não imaginava que depois de 4 anos eu ia ganhar um título de Legend. Mas era como a comunidade já estava me vendo, as pessoas já me viam assim. Então, quando eu comecei a ver as pessoas me chamarem de Legend, eu fiquei quieta na minha. Eu não falava nada. Eu não falava, tipo assim, nossa, eu sou Legend. Eu esperei vir, amiga. E é isso que eu falo para as pessoas hoje em dia. Espera vir, faz seu babado. Eu fiz meu babado acontecer. Na hora que eu vi, a comunidade toda já estava me chamando de Legendary. E aí foi, segundo os pioneiros na época, o meu título seria dado na minha cidade, porque foi onde eu nasci, em Juiz de Fora. A Carol Rabi, que teria que Uhum. me dar esse título. Só que eu não estava mais morando em Juiz de Fora.
E a Carol também Tá não. em São Paulo agora, né? Então, foi aí que a Akira e todos os Icons, né, que viram também a urgência de me dar o título, porque a comunidade estava pedindo. E também porque, né, eu era um fato, sou um fato até hoje, né, gente, tô viva aqui. Mas Graças a Deus. naquela época, pensando que hoje em dia a gente tá em outro lugar na Ballroom, naquela época ainda era um outro lugar, era um outro momento. E aí, que foi em 2022. Então, foi aí que elas falaram: ah, então a gente Tu já tem 4 vai te dar seu anos? título, sim, a gente vai te dar seu título nessa ball. E aí foi quando eu falei: meu Deus, tem que fazer um momento. É meu título. E foi um momento, amiga. A Foi comunidade um toda momento. comigo. Tipo assim, até a Lia Clark, que eu trabalhava com ela na época do balé, ela foi me assistir. Muita gente me conheceu ali a primeira vez e viu a grandiosidade que foi aquilo. Tipo assim, eu me senti a pessoa mais famosa. E Muito naquele chique. momento, eu me senti a pessoa mais querida, mais amada, porque tava todo mundo comigo. Tem uma foto que eu tava vendo todo mundo assim, ó. Meu Deus, sabe? Era um momento que a comunidade Muito esperava. E chique. isso pra mim é revigorante, sabe? Como a comunidade te recebe. Nem todo mundo é obrigado a gostar de mim, eu tenho meu jeito, né, amiga? Nem todo mundo vai gostar da gente, né? Mas A gente vive em vai respeitar meu sociedade. legado. Es- Vai ter que Eu respeitar. E se acho desrespeitar, eu vou que. fechar. E outra, gente, eu não tenho medo de falar, entendeu? Eu sei que eu tenho muito tempo nessa comunidade, muito tempo aprendendo muitas coisas. Né, amiga? Você também, que tem muito tempo de comunidade. Então a gente não tem que ter medo de falar, não. A É, gente tem que ter discernimento também e acho. respeito pelo legado das pessoas. Mas medo de falar não tem. Então, assim, não gostou? Deita na BR. Paga minhas contas e depois reclama. Paga minha leis, paga minhas viagens, tá tudo bem. Mas eu vou te dizer que tipo, eu acho que é mais revigorante quando a comunidade pede. Porque, gente, é inquestionável. É inquestionável. É inegável. Tipo, tem gatas que ganham um título, tudo bem. A gente não é obrigado também a conhecer todo mundo do Brasil, tá, gente? Tipo, Sim. tem gente que eu não vou conhecer e tem título e fez o legado lá. Uhum. Mas tem pessoas que, se você é inquestionáveis, sabe? Você pode demonstrar. Você quer saber o que eu fiz daqui até aqui? Eu posso te provar, mas eu posso te mostrar. Sim. Que isso aconteceu, sabe? Exato. E tem gente que nem precisa, né? Uhum. Acho que a galera mais nova tem que correr atrás de saber a história da Ballroom. Onde começou, onde foi a primeira ball, quem são as primeiras pessoas que começaram as movimentações no Brasil, sabe? Porque senão fica Uhum. muito fácil você chegar e querer ser legend, mas você não sabe a história da sua própria cena. E Exatamente. aqui no Brasil é muito importante porque a gente leva a Ballroom para um outro lugar. Até para as travestis mesmo. Em Nova York é muita cobrança estética, amiga. Por muito tempo, só caminhava em Femme com performance quem tinha procedimentos Antes estéticos. era drag performance, A né? As gente gatinhas começou, tinham que entrar. aham. Aham. Se você tá no início da transição, os caminhos em Em drag drag performance. Você performance, imagina amor. isso? Então, hoje em dia, a gente vê que nós também fazemos parte dessa construção para eles mudarem o tipo de pensamento deles, Sim. sabe? Porque todos eles querem vir para o Brasil hoje em dia, porque eles sabem que nós somos o terceiro polo. É Nova York, Paris e Brasil. E de Paris eu ainda acho que o Brasil faz melhor. Porque a gente tem nosso jeitinho, nosso Eu tempero, acho. Eu sabe? acho que o calor do Brasil é um babado que E não tem junta outro lugar. Minas, junta Ai, Nordeste, junta gente, Noroeste, juro. junta Centro-Oeste, junta Sudeste. Aí E eu aí fiquei junta esse nervosa, grande adoro. molho Brasil, sabe? Aham. Sacando de latinidade que inspira os outros países da América Latina. Tem um samba no pé lá? Não tem, amor, aqui tem. Amor, elas fazem BBL, amiga, pra ficar com o nosso corpo. Que a gente Juro. ganha de hormônio. BBL é Brasília Body Lifting. As monas fazem de tudo pra ter um quadril de uma brasileira, gente. Juro, Então, tem que assim, lutar. lutem, amor. É o Eu DNA, quero amor. saber, não deito pra elas. Mas a gente falou muito de tempo, assim. E como você vê, então, a Ballroom hoje nessa mudança inteira, sabe? Tipo, como você vê essa mudança na Ballroom pra chegar ao que é hoje? Que hoje a gente realmente é mais consolidada, né, em muitos pontos. Sim. Importante essa pergunta, porque eu sinto que a gente evoluiu muito, né? Foi para um outro lugar. Hoje em dia a gente tem premiações de dinheiro enormes. Hoje em dia a gente tem uma emenda, a gente Gente, tem emenda não, a gente tem a menos. Ballroom A gente virou tem. patrimônio Vai virar patrimônio imaterial. imaterial cultural. Virou já, Graças a né? Erika Já a Hilton, Erika amém. Hilton, nossa rainha, nossa mãe aí. É, Então, a gente já vê isso acontecendo, já é um grande avanço, né? De uma cultura que não foi a gente que criou, mas que a gente trouxe ela para um outro lugar, de acolhimento de pessoas periféricas, de pessoas trans, de pessoas pretas, de pessoas latinas, enfim. A Ballroom, ela acolhe todos esses corpos, então é um lugar seguro para que as pessoas vão lá, se conheçam. Muitas gatas vão, entram na Ballroom, veem outras travestis que não são. Vê outras travestis e se identificam.
se Sim, se enxergam, vê. sabe? Porque tem de tudo, amiga. Sim. Tem de todas, tem de tudo quanto é jeito. Então você vê uma Mona ali e às vezes, com toda a cobrança estética, que a gente sabe que isso também machuca muito as pessoas, às vezes as pessoas não têm referências. E às vezes a referência que ela tem é muito distante do que ela pode ser. Às vezes é uma criança, uma menina que quer se enxergar enquanto mulher, mas dentro das referências do que é mulheridade, ela não consegue se enxergar. Quando ela entra na ballroom, ela consegue ver as monas transicionando na frente dela. Então ela consegue acreditar que aquilo vai acontecer com ela também. Então, eu sinto que a Ballroom é muito importante nesse aspecto também, sabe? Para Uhum. outras pessoas mais novas se identificarem, se encontrarem enquanto pessoas trans. Mas sobre como eu vejo a nossa evolução, eu vejo que a gente vai alcançar outros lugares ainda maiores, amiga. Porque quando eu vou pra fora, todo mundo. Eu vou pra fora exatamente por isso. Porque a galera quer sentir o calor do Brasil, o que que é o Brasil. A galera quer Eu acho sentir. muito Meu chique. Deus, Tipo, como você assim? tá numa mesa Vambora, eu de quero. júri ali no Chile. Sim. Uma mesa de júri na Sim, Argentina. amiga, eu também fiquei gay quando isso começou a acontecer. E foi difícil cair a ficha até que eu comecei a falar assim: não, eu vou ainda vender ainda mais isso. Eu quero que eles me chamem mesmo pra eu ir pra lá ser jurada e sentar na mesa com o pessoal de Nova York, com o pessoal, Uhum. sabe, que tá. Não sei, na mesa com Icons, com Legendaries, assim como eu. Isso na mainstream, né? Porque eu geralmente sou jurada de ball fora em main, né? A maioria das vezes. Mas quando eu vou pra fora, as pessoas querem sentir esse calor do Brasil. As pessoas falam muito do Brasil. Os países da América Latina que eu já visitei, todos têm o Brasil como referência de ballroom. E nós somos a maior cena da América Latina e a única cena que tem Não sei. icons. Então, é grande demais. É, A gente já é pisou num gigante. lugar que os pessoal de Nova York veio aqui e deu o título de icons. Nós temos nossa independência, nós temos nosso lugar na ballroom e a gente faz o que a gente quiser já. A gente tem nossa independência, a gente tem o aval da cena original para fazer a ballroom do nosso jeito, porém não esquecendo das bases, que é muito importante a gente não esquecer de como foi criado, do significado de cada Exatamente. categoria, do significado do que é ballroom, não esquecer que a ballroom é feito é feito para essas pessoas que são marginalizadas, LGBTQIA+, pretas e latinas, não esquecer dessa base, sabe? Que eu acho que é o mais importante para a gente não se perder nesse mundo de padrão, nesse mundo de LGBTfobia, é para ser um lugar confortável para todo mundo. Mas existe competição dentro dessa cultura, então existe shade, existe E ego, faz existe parte da cultura competição, também, e tipo faz shade, parte. reading. Exato. É isso, Faz parte da sabe? cultura. Eu acho que a galera tem que entender o lugar onde está pisando, sabe, Sim, também. Mas a gente não esquecer o real sim, motivo da Ballroom ter surgido. Eu sim. sempre volto para lá, sabe? Para trás. No sentido família, no sentido em que as mães pegavam, às vezes, pessoas que estavam na rua, que foram expulsas de Gente, casa, isso é uma para loucura pensar acolher que dentro ia de casa aconteceu, e gente, aprender real. e apresentar uma cultura para ela viver. E aquela pessoa que estava dormindo na rua entra pro baile, se identifica, às vezes se enxerga, pode ser, enfim, enquanto Butt Queen, enquanto Femme Queen, ou enquanto transmasculino, enquanto não binária, né? Na época que foi iniciado, não tinha essas discussões sobre gênero, mas que bom que hoje em dia a gente Sim. tem. Mas na época era muito mais difícil ainda ter essas discussões sobre gênero, as pessoas nem entendiam às vezes o que elas eram, porque, né? Muita pouca informação, muitas poucas referências e muito pouco espaço, né? Para as travestis, para as mulheres trans, para as femme queens. Então a pessoa que estava ali na rua, uma mother ia lá, pegava ela, botava dentro da sua casa, dava comida, dava acolhimento e apresentava essa cultura para ela. Essa pessoa ia lá, pisava na pista e se sentia a maior pessoa, a melhor pessoa do mundo, sabe? Que gigante que é isso, né? Ela conseguia realizar o sonho dela de ser alguém ali dentro. E isso dava força para ela ser alguém fora dali. Então, para mim, a gente vai ainda crescer muito mais. Todo mundo quer vir pro Brasil, amiga. Todo mundo quer vir pro Brasil, gente. Come Todas to as ballrooms querem vir Brazil! pro Brasil. Todo lugar que eu vou, o Bring pessoal us fala: dollar, money, quero muito euro. ir pro Brasil, quero muito conhecer a cena do Brasil, porque a cena do Brasil é tudo. Muitas gatas pretas falam que amam o Brasil porque as gatas do Brasil, as gatas pretas do Brasil usam cabelo natural, têm cabelo natural. Nem tudo é cobrança, essa cobrança estética de que, nossa, você tem que ser um silicone pra poder ser femme queen, pra poder se dizer. Não, a mulheridade vai para além disso, entendeu? Eu acho que isso deixa muitas gatas doentes também Sim. lá fora. Muitas gatas se acabam na plástica e não conseguem sair sem maquiagem, amiga.
não consegue ir na padaria sem maquiagem, sabe? Então a gente tem que entender que eles têm uma vivência, a gente tem outra, não tem como a gente trazer coisas deles pra cá, porque eles são um país de primeiro mundo, nós somos um país que não é de primeiro mundo, nós somos de terceiro mundo. Ai, já nem sei mais. Já nem sei. Mas não tem como a gente trazer as cobranças que eles têm lá pra Sim. gente, porque nós fazemos ballroom diferente, com a base igual, né? Temos a base da ballroom, o respeito Mas ao na que foi criado, brasilidade. mas dentro da nossa brasilidade, da nossa travestilidade, da nossa mulheridade. No fucking shame. Eu acho que muita coisa se falou muito importante. Tem uma coisa que, pra mim, a gente não pode esquecer nunca. É que a Ballroom também é um espaço da gente crescer financeiramente, sabe? Tipo, muitas meninas hoje, antes eu acho que isso não tinha tanto, era muito difícil, mas hoje conseguem ganhar dinheiro com a Ballroom. Então a Ballroom também é um espaço pra gente ser independente, sabe? Principalmente quem vive da arte. Eu trabalho, né, desde o início eu trabalho com produção na Ballroom. Então, tipo, a Ballroom me formou enquanto produtora. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, sabe? Eu fiz pós-graduação, fiz um monte de coisa, mas a Ballroom que me ensinou. Tipo, eu via nas necessidades da minha comunidade como eu ia sanar isso com a produção. Então, a Ballroom que me formou. A Ballroom que me ensinou a ter um sustento em muitas coisas. A Ballroom que ajudou os meus filhos também a ter esse caminho pra, tipo, ai, trabalhar como chanter numa ball e ter, sei lá, R$ 300 no mês a mais que vai pagar uma conta de luz, sabe? Então, pra gente é muito esse local também, eu acho que financeiro, sabe? Filhos meus que começaram a trabalhar com enfim, audiovisual por conta da Ballroom e começou a trabalhar com isso, outras coisas, sabe? Então, hoje a gente tem essa porta, sabe? Eu falo que é uma sociedade alternativa, amiga. A gente consegue fazer tudo lá dentro. Sim. E Sim, acabou. amiga. Hoje em dia eu consigo pagar meu aluguel, comprar meus hormônios, comprar minhas roupas, tudo com dinheiro da Ballroom. Tudo com dinheiro de ser jurada, dinheiro de dar um workshop, dinheiro de ali fazer um pocket show. Mas geralmente ser jurada, de dar workshop, né? Que é o que eu Uhum. tô fazendo bastante ultimamente, de 2 anos pra cá. E eu consigo fazer minhas coisas, E isso é sabe? muito Desde quando eu importante. iniciei, desde quando eu transicionei, eu comecei a pagar meu aluguel, tudo. A minha transição também é muito do fruto do que a Ballroom me deu e muito do fruto do que eu também dei pra Ballroom, né? Porque é isso, é a Óbvio, a mesma gente coisa do colhe. universo. Você A gente plantou, colhe. tem que colher, sabe? A Exatamente, gente tem que sim, voltar pra quem plantou pra gente estar onde a sim. gente tá hoje, sabe, E a questão gente? que você falou dos filhos também se encontrarem no audiovisual, ou na dança, ou na música, ou na arte, no geral, que a Ballroom é cheia de arte, né? Às vezes vai se Uhum. encontrar na moda, vai ser stylist, né? Que tem lugar para as pessoas serem fashion, tem lugar para as pessoas costurarem, tem lugar para as pessoas maquiarem, tem lugar para Exatamente. maquiador, tem lugar para cantora, tem lugar para Pra gente, filmmaker, pra tem tudo dentro da fotógrafo, Brown. pra Realmente, uma tudo. sociedade alternativa é um lugar que a gente tem que manter mesmo, não deixar as pessoas de fora comprarem o que a gente tem de Sim. mais valioso, sabe? Pensem, Porque vocês você são caras, sabe, tá, gente? começa a sair da bolha e as pessoas começam a superfaturar em cima da gente. Músicos, entendeu? Uhum. Porque aí vai falar, nossa, eu dei oportunidade para as monas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei notoriedade pro Vogue Pegou Beach. tudo Ah, pronto. querem ser a famosa Madonna, né? E, gente, todo respeito pela Madonna. Entendeu? Tem muita gente que só quer falar que a Mona é branca e tal. Ok, que a Mona é branca. Mas a Mona, além de ser revolucionária dentro do pop, ela deu notoriedade para dançarinos de dentro da ballroom, dançarinos gays pretos que não tinham nenhuma expectativa de vida, ela tirou dali e levou eles pra fazer uma turnê com elas. É Fez mais que verdade. obrigação? Sim, mas ela fez. Muita gente não faz. E tá ainda dando outro close de pioneira da Ballroom. Então, se fechem também, sabe, gente? Eu acho que tem gente que veio também pra trazer esse reset. O Vogue Sim, da Madonna trouxe reset. Muita gente começou a trabalhar e a Ballroom começou a ser impulsionada. O exatamente. mainstream aconteceu pra Ballroom depois da Década de Madonna. 90, amor. No Então é shade. bom a gente entender que é isso, amiga. A gente já tá num patamar enorme. Você tá aqui fazendo seu podcast falando Ai, sobre isso, gente, tô sabe? muito Você tem sua emocionada. Eu tô... casa, você tem seus filhos que estão aqui com você tem suas conquistas, você cada vez consegue sonhar mais alto pra você e pra sua família. Então a gente já tá em um outro lugar, Sim. entendeu? A gente E consegue ganhar eu dinheiro. acho que a gente consegue chegar nesse lugar também porque a gente pensa em coletivo, sabe? Tipo, eu não consigo ter pensado na possibilidade de prosperar de alguma forma sem levar quem tá comigo, sabe? Tipo, isso faz diferença. Total, sabe? Ai, vamos entrar em Muito partes de lindo, amo. carreira. Vamos entrar em partes de carreira. Mais carreira, né, gente? Que a gente já falou anos de carreira. Amiga, você fez parte de dois balés muito grandes. Sim. Tipo, meu Deus, eu acho que foi do Rock in Rio também que você performou. Amiga, eu vi aquilo, eu falei.
Eu lembro que eu peguei, mostrei meu marido e falei, você tem noção disso? Tipo, eu fui pro Rock in Rio uma vez, 2022, sei lá. E, tipo, eu não vi nem pessoas trans no público. Eu estava Imagina. num palco ali, aí, tipo, eu achei isso gigante. Sim. Foi balé Dali e da Pablo, né? Um Sim. beijo, Pablo, amiga! Mua! Amo, mãezinha, gente, era tudo. E como foi viver essa experiência? Amiga, foi uma loucura. Até hoje eu penso e eu fico assim. Me emociono também, porque sempre foi meu sonho. Eu sempre fui fã da Pablo. Eu fui fã da Pablo desde Também quando ela sou fã. surgiu, Dessa assim, bicha de né? calcinha, eu Eu amo. sou muito fã da bicha. Gente, é a maior bicha que É a existe maior nesse bicha mundo. Nem falar do Brasil, é do do mundo. mundo. É, é artista de verdade, sabe? Além de ser uma pessoa incrível. Sempre foi uma pessoa incrível comigo. Me deu a oportunidade, né, de poder viver meu sonho. Gente, pra mim foi como dançar com a Beyoncé. Porque eu sou tanto fã da Beyoncé quanto eu sou fã da Pablo. Então, eu nem falo isso porque, gente, eu já sabia todas as músicas. Imagina quando eu recebi essa oportunidade. Mas tudo começou pela oportunidade que eu tive de fazer meu primeiro clipe na vida, que foi A Queda com a Glória Groove. Tudo Uhum. começou a partir daí. O primeiro trabalho que eu fiz em São Paulo foi o clipe de A Foi Queda com a recentemente, gente, Glória. da Baum. A Akira tava nesse também? Não Não, lembro. quem tava nesse era. Não, não tinha ninguém da Ballroom nesse. Ainda, não. O que tava, gente, da Engraçado. Ballroom foi de leilão que o De Félix tava leilão. É, também. lembro, foi esse. Que Que teve eu, uma que eu participei do de bancada, leilão. né, de É. júri. Lembro, foi esse. Não, teve. Não, teve antes, na verdade. A Acra participou de. Como é? Caminhada. Que teve. A Caminhada é o clipe onde tem uma Uma mesa de bancada. Ah, jurados, então é é. esse, Que tá. foi sobre a Ballroom. A queda foi da era Lady Lash. E aí foi Chique. quando eu comecei para São Paulo fazer aulas de dança. E aí isso em 2021 para 2022. E em 2022, em 2021, foi 2021, 2022, eu não me lembro muito bem a data. Foi quando eu fui chamada para poder fazer esse clipe com a Glória. Foi a queda, foi tipo assim, um reset para mim também. Foi o início de muita coisa ali. Foi quando eu falei, nossa, eu vou vir para São Paulo. Porque aqui eu vou ter oportunidade. Eu vejo aqui muitas gatas, não via muitas trans, mas via muitas Uhum. pessoas. Eu via que era uma cidade diversa e via que era uma cidade onde eu ia conseguir viver de arte, né? Que eu via muitas pessoas viverem de arte e eu acreditei. E amiga, sempre foi assim para mim, eu acreditava. Então, quando eu pisei em São Paulo, eu mudei para São Paulo com a proposta de ser dançarina da Lia Clark, né, do estar no balé da Lia. Então, eu mudei para São Paulo porque eu já sabia que eu teria esse emprego fixo. E amiga, eu dei tanto a minha vida. Dei tanto a minha vida em todos os trabalhos que eu fiz. Toda vez que eu subia no palco dançar com a Lia, eu dava a minha vida, porque era o meu sonho estar no palco e ganhar dinheiro para me sobreviver com a minha Amiga, uma arte. travesti no palco, Uma assim, no travesti no balé. palco, É um entendeu? babado. E aí foi as primeiras travestis do balé da Lia, inclusive, né? Muito, eu também amo a Lia Clark, também é um viado chiquérrimo, Eu também é um amo dos maiores viados que a essa gay gente tem, os padrão de maiores gays. calcinha. Gay padrão de calcinha. Agora ela tá toda bombadona, né? Ela tá Gente, tá malhadona. belíssima! Outra também que tem um coração gigante, um coração imenso. Deu oportunidade para travestis no balé dela. E foi sempre incrível. Gente, a primeira vez que eu viajei de avião, não, não foi com a Lia, mas eu sei que eu viajei muitas coisas, conheci muitas cidades, né, do Brasil, por conta da Lia Clark. A primeira vez que eu pisei no Rock in Rio foi no balé da Lia, né, no palco Favela, então eu chorei Ai, foi muito, incrível. foi, tipo, muito incrível. E a partir daí, as pessoas começaram a me conhecer, porque eu dava minha vida no palco, né? Então, não tinha como você ir no balé, ir no show da Lia e não sair falando da Tanisha, do balé. E aí, gente, foi aí que eu fui vista, né, pela coreógrafa da Pablo, que me deu a oportunidade de viver esse sonho, assim. Foi um sonho também dançar com a Lia, porque eu também sempre fui fã da Lia Clark, sempre fui fã da Glória. Então foi tudo, todos esses trabalhos que eu Você fiz com pegou a elas foi Santíssima eu Trindade. fiz gente, a Santíssima Trindade. Santíssima Eu participei Trindade. do balé das três. E eu sempre fui fã das três, conhecia todas as músicas, então imagina quando eu comecei a dançar com elas. E aí quando eu recebi a oportunidade para dançar com a Pablo, foi assim, meu Deus, A maior drag do a mundo. maior drag do mundo e uma das minhas artistas favoritas. E aí eu vivi também, amiga. Eu dei tudo de mim. Eu conheci várias cidades, estados do Brasil. Fiz muito show com a Pablo durante 1 ano e 3 meses, que foi o tempo que eu fiquei no balé. E fui pra fora, fiz turnê europeia e turnê
norte-americana com a Pablo, então fui pra Nossa, eu fora, não consigo pensar conheci isso. muitos lugares, fiz show lá fora, vivi Experimentou muitas muitas coisinhas nos coisas. stories com a gente. Todo Você sabe? dia Tá nisso abria experimenta, era babado. um Gente, eu comprava um monte de negocinho. coisa na lojinha de conveniência e ia experimentar. E a galera gostava muito, porque eu chapava um. E aí eu ia gravar chapadíssima, amiga. Mas enfim, gente, legalize aí. Mas, amiga, foi muito incrível. Muito incrível mesmo, porque eu sei o quanto abrir portas para outras travestis me verem no balé e falarem, nossa, eu também posso. Que, né, eu fui a primeira travesti do balé fixo da Pablo, primeira travesti do balé da Lia. Acho que a Glória já tinha uma travesti antes, que é a Teodora. Então, com a Glória eu fiz alguns clipes e fiz o show do Rock in Rio, né? Que foi o de 2024, se eu não me engano. E até hoje eu tenho muito contato com todos esses artistas, todos esses dançarinos que eu dividi o palco. Admiro o trabalho de todos eles. Tenho muita gratidão pela Lia, pela Glória, pela Pablo por terem me dado a oportunidade, por verem em mim também esse potencial para estarem ali do lado de grandes artistas. E elas também me inspiram a ser a grande artista que eu quero ser, né? Que eu tenho me tornado. Então, sou muito grata e sou muito grata também por poder ser essa representatividade para outras travestis pretas, sabe? Ou para outras travestis, enfim, não só pretas, brancas, amarelas, enfim. Eu tenho muita gratidão por poder ser essa representatividade Chique, amiga. para essas monas que acreditam hoje em dia que elas podem fazer, que elas podem Sim. estar no palco dançando e que elas podem viver de arte. O primeiro E, passo é amiga, foi sonhar, né, tudo. gente? Tipo, tem que sonhar pra chegar lá Sim, e e foi aí que eu movimentar. comecei a ter uma vida de qualidade, sabe? A não passar mais aperto, a realmente comecei a trabalhar, comecei a aprender muita coisa, porque, né, eu tava viajando com a maior drag, com uma das maiores artistas, os maiores vocais que a gente tem nesse Brasil, que é a Glória, que é a Pablo. Então eu aprendi muito. Eu saí dali com um livro de como fazer, sabe? E se eu não fizer, amiga, é porque eu bobiei, porque A não tem oportunidade como. estava ali, tem que aproveitar. Sim, tem No que shape, aproveitar tem tudo que pra se dar um ensinar. Tudo é babado. aprendizado, né? Também acho. O que foi, produção? Tudo certo? A gente caiu? Não, é porque tava com temperatura muito alta. Ah, Mas então aí tava. Garanti uma hora. Vou Não. colocar. A produção colocando a gente amarela aqui daqui a Ai, pouco, meu Deus! laranja. Ai, não, gente, por favor. A gente aqui dá maquiada, bonita, bronzeada, louca. E qual desses momentos que você chegou e pensou, tipo assim, caralho, eu tô aqui? Tipo, qual? Ai, eu não consigo. Você falando, eu fiquei pensando nessa resposta. Eu acho que ia ser muito difícil, porque, gente, fazer uma tour na Europa, eu acho que deve ser um sonho, assim, de toda artista. Cansativo demais, porque é isso, né? Eu nunca tinha viajado pra E é uma fora, cidade assim. atrás da outra, E né? é o fuso horário, e é uma cidade atrás da outra, e a gente viajava de ônibus, né? Porque muitas cidades são perto, e a gente viajava dentro do ônibus, dormia no ônibus, acordava, já tinha que passar palco e fazer. É muito cansativo. Mas é um sonho. Vivi um sonho. Vivi todos os momentos que eu tinha para viver. Comprei muita coisa que eu tenho até hoje, inclusive, que eu tive. Na turnê norte-americana, eu tive que comprar outra mala, que minha mala arrebentou, ainda tive que Tanta coisa. pagar coisa da mala. Porque eu falei, gente, eu tô aqui nos Estados Unidos, eu não vou comprar umas coisinhas pra levar? Amor, Lógico, comprei lace, O mas Dutch as laces Free, que eu Dutch comprei. Free inteira, As laces assim. que eu comprei foi na Europa. Comprei quando eu fui pra turnê na Europa com a Pablo. Então, acho que o momento que eu dei o start de que eu estava ali foi. Em muitos shows eu dava aquela coisa assim, meu Deus, eu tô aqui dançando num palco fora do Brasil, sabe? Mas acho que no momento que teve, que eu falei, meu Deus, eu estou aqui, foi no Halloween da Pablo, que foi o segundo trabalho que eu E é fiz um com ela, grande evento, que né? foi o trabalho onde aonde a equipe dela e ela, enfim, olharam pra mim e falaram, não, essa Mona tem que estar no balé. Então, foi esse o momento que eu falei, eu Caralho, eu tenho tô que dar a aqui. minha vida, porque é isso que eu quero estar no balé dela. Por É um esse dos meus balé eu sonhos. dou a minha vida, Por esse amor. balé eu dou minha vida. Então, dei minha vida, gente. Então, aprendam. Tudo que vocês querem fazer, façam com muita eficiência e deem a vida de vocês pra isso. Se Sim. vocês querem, deem tudo de vocês. E foi isso que eu fiz, amiga. Dei tudo de mim. E foi no Halloween da Pablo que eu olhei pra Pablo, assim, dançando, né, no balé dela. E eu falei, caralho, Tô eu estou aqui. aqui no balé, minha artista favorita. Pra você ter ideia, tanto que a minha mãe já escutava eu escutando o Pablo e eu falando, um dia eu vou ser do balé dela. E quando eu entrei no balé dela e falei pra Profetizou. minha mãe, ela falou, você sempre disse isso. Eu falei, é isso, filha. E eu vou ainda fazer muitas coisas que eu te disse. Profetizou. Joga o número das Profetizei. Mega Sena agora, amiga, vai. Eu sou a amiga 08, 015, 18,
30, 57. Joga lá que vai dar certo, viu, gente? Agora entrando em carreira musical. Amor! Onde está investindo horrores Sim, agora. amiga. Sim. Horrores. A produção. Já vê se o microfone tá batendo, tá? Imagina se não tá. Hã? Tá Imagina se não batendo, tá tá. E a gente já batendo. falou horrores. Não, a aqui. gente já aqui a gente deu aulas, tá? Nossa, gente, como Você aula. sempre quis ser cantora. Sim, amiga, sempre. Eu lembro de eu na minha casa com o Rexona, assim, cantando Beyoncé. Eu ia falar isso sabe? agora. Porque quando você viveu o seu Beyoncé Dream em São Paulo, aí eu falei, gente, parecia que ela já ensaiava aquilo. Sim, amiga. Era meu sonho aquilo ali. Quando eu subia no palco vestida de Beyoncé, era tipo assim, eu em casa. Eu, quando eu era criança, adolescente, assistindo os vídeos da Beyoncé e reproduzindo as coreografias. Então, quando eu tive a oportunidade de ser chamada para performar várias vezes na Zig, né, na festa lá em São Paulo, para fazer a Beyoncé, gente, eu vi um sonho. Eu fazia com muita felicidade, assim, porque eu tava fazendo aquilo que eu já fazia quando eu era criança, sabe? E Você representar tava a minha com artista roupa favorita. montada ali em cima e quietinha. E as pessoas falavam, nossa, mano, você tem muitos trejeitos da Beyoncé. E aí, tipo, eu amo quando as pessoas ligam a minha imagem, a imagem da Beyoncé, porque eu gosto muito dela, Sim. trago muito. Ela é muito minha referência enquanto artista, enfim, enquanto mulher, enquanto artista no geral, né? Enquanto empresária e compositora e tudo mais que essa mulher é, gente. Enfim, Beyoncé é minha The vida. Queen. Então, é isso, eu sempre quis ser cantora, sempre me imaginei enquanto cantora, só que eu sinto que eu tive mais acesso à dança, né? Sempre cantei no coral da escola, cantei na igreja, só que eu sinto que a dança foi muito mais fácil pra Todas mim tiveram a fase de de início. Lagoinha. A Sim. igreja de Lagoinha, porque transicionou elas todas. Sim, eu sempre cantei também, cantei na igreja, cantei em coral da escola, só que eu sinto que eu fui pelo caminho da dança, porque foi o caminho que foi mais acessível pra mim, Sim. sabe? E aí eu não tinha tantas pessoas que cantavam perto de mim pra me ver e falar: nossa, peraí, vamos gravar uma música, vamos fazer. Depois de um tempo, eu tive essas pessoas. Sim. A dança também foi abrindo esses caminhos pra se interligar de alguma forma, né? Eu Exato, acho. sim, Pelo que eu exatamente. vejo, assim. E nesse caminho, quando eu tava dançando, eu tava compondo. Então, muitas músicas que eu lancei Aí agora, ia eu te perguntar compus isso. há muito Qual tempo. que é a parte mais difícil de produzir música, amiga? Porque, amiga, eu não sei compor uma rima. Se me colocar. Eu sou igual aí nesse Brasil, aquele vídeo. R, rima, com, não sei o quê. Eu não sei compor uma rima. Gente, eu não sei compor uma rima. Eu fico vendo o povo entrando em commentator. Eu fico tipo assim. Gente, eu não sei rimar. Eu não sei rimar. Mas você deve saber sim, eu acredito no seu potencial, amiga. Ai, Acho que obrigada, você amiga, por consegue, acreditar sim. em mim, porque nem eu acreditei acredito. agora. Acredito em você. Com certeza você sabe fazer. Mas eu acho que compor é uma coisa muito que vem de dentro, sabe? Acho que é você viver e escrever essas vivências e botar pra fora, sabe? E cantar essas vivências. Acho que compor é isso, é você cantar essas vivências. Às vezes você também não vai viver, mas é uma coisa que você tá sentindo e que você vai fazer uma poesia. Música é poesia, sabe? Sim. Música é poesia e poesia vem de dentro. Poesia vem de dentro, sabe? De um sentimento, de uma vivência, de um momento, de um amigo, de um amor. Então, acho que a composição, pra mim, é uma das coisas mais fáceis. Porque, Chocada. E você Sim. que sempre compõe. sim, sempre componho. As minhas músicas eu componho mesmo. E Me Chama, por exemplo, que foi a primeira música que eu lancei, é uma música que eu escrevi em 2020. Fala Baixo também escrevi em 2020. Ai, eu tenho uma pergunta dela depois, vou passar Aham. pra ela. E aí eu escrevi essas músicas tudo há muito tempo atrás. Agora, o meu. Enfim, você com certeza que vai perguntar com os próximos projetos, eu falo sobre isso. Mas enfim, eu acho que a pior parte é a produção. Por quê? Você tem aquele beat, você tem aquela ideia de música. E aí é caro pra você ir no estúdio, é caro pra você pagar alguém pra produzir esse beat. E nem todo mundo vai confiar no seu trabalho, né? Nós somos travestis, a gente Uhum. sabe que muitas vezes as pessoas invalidam o nosso talento, as pessoas veem que a gente é muito grande e não dão esse espaço pra gente. Então, a pior parte é você ir lá e fazer a música acontecer e fazer a música existir. Entendeu? Porque compor no papel ali você compõe. Agora, como É, o você vai tirar processo isso do papel? burocrático O depois, processo babado. burocrático é o mais difícil da música. Eu imagino. Entendeu? E eu acho que é isso. Pra mim, o mais difícil mesmo é a produção. O mais difícil pra mim, hoje em dia não é tão difícil pra mim, que eu tenho, inclusive, o meu marido mesmo, meu parceiro, ele é meu produtor, ele gerencia minha carreira e foi a pessoa que acreditou em mim, ouviu minhas músicas e falou: não, vamos produzir suas músicas. Inclusive, um beijo, meu amor, Nathan.
Meu Eu já vi pretinho você marcando lindo. ele, acho muito bonitinho quando vocês estão trabalhando juntos, assim. Sim. Porque é além, gente, de tipo, né, relacionamento, acho que é além de só dividir conta, dividir sonhos, né? E Não tem dividir jeito. sonhos. Ele acreditou em mim, sabe? Ele acreditou no meu sonho. Foi uma pessoa que fez o meu sonho acontecer. Então, muito grata. Um outro beijo, meu amor, gente. Ai, Eu amo ele gente, eu amo. demais. E você consegue se colocar hoje em um nicho musical? Tipo, ai, vou fazer tal estilo pra sempre. Ou você quer, tipo, se experimentar, assim? Amiga, eu quero experimentar porque eu amo música e eu amo vários estilos de música, né? Só que eu sinto que o Vogue Beat é uma coisa que tá ali no meu mundo, muito mais acessível, mas eu quero trazer outros estilos de música. R&B, que é algo que eu amo. Eu amo, e acho sua cara, Dance amiga. É Hall, que eu sua já cara. trouxe o Fala Baixo, né? Um Aham. spoiler que eu vou ouvir de Dance Hall. R&B é uma coisa que eu quero fazer, tipo assim, eu quero trazer um EP de R&B um dia, só de R&B, sabe? E eu quero ser uma artista, a artista que eu posso ser, sabe? O que eu posso botar pra fora, eu vou botar. Então eu não vou me fechar só um nicho. Vai Eu sinto que eu ser tenho um 3x nicho, que é igual a a Ballroom. Beyoncé. Exatamente. Eu sinto que eu tenho um nicho, que é a Ballroom. Então eu tenho um público que é isso. Só que eu sinto que esse público também tá aberto a ver outras partes de mim, outros sentimentos e ouvir outros tipos de música. Nem todo mundo ouve. Imagina, você escuta todo dia Vogue Beat, não tem como. Não. Você enjoa, gente. Então você tem que escutar outras Aí eu fico coisas, maluca. sabe? Tem dias que eu não Então quero escutar esperem Vogue isso. Beat nenhum, tá? É, tem dia que eu quero escutar só uma Beyoncé, acabou, Tem gente. dia que é. A Beyoncé não me enjoa, mas Vogue Beat às Exatamente. vezes Tem dia que não eu dá realmente pra faz. ficar no Pra lavar uma rápido. louça eu não dou conta, porque Não, é uma gente. mão na esponja, a outra sim, a outra. Exatamente, eu não consigo. Eu mesmo não consigo. Tem música que não é Vogue Beat e eu já tô lá me quebrando. Juro. Então, eu não vou me fechar só a um estilo de música. Eu vou realmente trazer outros estilos aí pra vocês escutarem junto comigo, pra gente Chique, chique. curtir essa Quando você vibe. compôs, fala baixo, o que que te inspirou na letra? Porque é uma letra provocativa, né, amiga? É tipo, tô ocupando esse espaço e vocês vão ficar caladinhas Sim. agora. Fala bem baixinho. Fala bem baixinho. Sussurra. Sim. ASMR. Sussurrando. Fala com a voz aveludada, que eu sou a mais braba. Gente, Fala Baixo, eu lembro que na época eu tava escutando muito Glória Groove, pra você ter ideia. E depois fui dançar no Balé da Mona. E um dia eu quero um feat, gente. Eu acho que eu mereço, Jogando né? pro universo, Mas que eu vai vou, vir. mas eu vou fazer por merecer, porque é isso. A música também é ingrata. Quando você não faz, não se dedica pra música, ela não vai te dar o que você quer. Então você tem que realmente ser uma pessoa que consegue se dedicar à música. E com disciplina, né? Com comprometimento. Mas Fala Baixo foi exatamente essa música provocativa mesmo, de que, sabe, eu cheguei, Mona, e você vai ter que me aturar. Você vai ter que ouvir minha música, você vai ter que você vai ter que olhar minha arte e vai ter que saber que eu sou cara. E que aquilo ali não foi criado do nada, e que eu nasci pra fazer isso, entendeu? Então acho que a Fala Baixo é essa música de confiança mesmo, sabe? De você acreditar no seu potencial e não deixar que ninguém desacredite, Diminua. te diminua, entendeu? Ninguém vai me diminuir. Quando eu passar, você vai falar baixo. E quando eu cantar, você também vai falar baixo. Não, você vai gritar, né? Vai falar baixo. Aí você grita. Mas quando eu passar, meu amor, fale baixo. Entendeu? Porque às vezes as pessoas acham que artista é só as pessoas que estão lá em cima. Não, elas têm dinheiro. Muitas dessas têm dinheiro e não têm talento. Agora eu tenho talento. E meu talento não veio de ontem. Meu talento veio de muitos anos em que eu me alimentei de muita arte para hoje em dia eu ser a artista que eu sou. Então, Fala Baixo é essa música. Eu tô aqui, vocês vão escutar minha música e vocês não têm como me diminuir porque eu tô pouco me lixando, entendeu? Eu vou continuar fazendo até vocês falarem, ah, sim, realmente é ela. Então, eu vou Não continuar sei. fazendo, amiga. Fala Baixo é isso. Quando Entendeu? eu escutei, né, a primeira vez, eu fiquei assim, ela tá querendo jogar pra alguém, ela quer fazer o Eu tô babado dela. jogando pros transfóbicos, eu tô jogando pra mídia, eu tô jogando pra indústria, que Que ainda a gente eu vê acho 3, forte, 4 tipo, é mandar travestis no falar. top, Exatamente. entendeu? Então eu tô Aham. jogando pra todas as pessoas, porque eles duvidam muito da nossa. Duvidam, não. Acho que eles sabem quem somos nós. Eles escolhem nos dar espaço ou não. Sim, porque fica na mão deles, né, infelizmente. Mas eu chegar o dia vai ficar na nossa mão, tá, Ah, vai, gente? já tá chegando. Eles não estão nem vendo. A gente é tão Sim. quietinha fazendo que eles não estão nem vendo. Na hora que eles verem, gente, já tá aqui, ó. Eu falo muito sobre hackear, né? A gente hackeia. Hackear. A gente Porque é hackeia sobre demais. hackear. A gente Sim. não tá lá, a gente se infiltra Exato. pra dominar. Exatamente. Agora travesti na novela, agora travesti em Aham. tudo quanto é lugar, entendeu? Modelo, em campanhas. Então, amor, vocês que estão moscando aí, a Vai ter que gente não. sustentar. A Vai gente ter tá que sustentar. fazendo. E, amiga, a gente vai chegar em projetos futuros ainda. Sim. Mas
Você vai fazer um pocket show aqui em Porto Alegre. Esse episódio vai sair antes do pocket show, já fica o convite, tá? Adoro! Sim, gente, por favor. Dia 1º de Sim, maio. dia primeiro. E, gente, é meu primeiro show fora de São Paulo. Meu primeiro pocket show fora de São Paulo. Tô muito animada pra isso. Acho que vai ser um divisor de águas também, né? Pra esse momento. Porque eu sinto que toda a energia que a gente bota no universo, sabe, amiga? Então, sinto que eu tá fazendo show aqui fora da minha cidade, em outra cidade, vai ser um divisor de águas pra mim fazer muitas coisas agora no momento em que eu estou investindo na música. Então, foi uma jogada perfeita. E na Bronx, Convido vocês amiga. para viver esse momento comigo, sabe? Eu acho que a minha arte é para ser compartilhada com o mundo, é para ser curtida com outras pessoas. Esse show é muito um show interativo mesmo. Vai ter momentos que eu vou querer viver uma música com todas as Femme Queens que eu tenho, né? A minha música She's a Fucking Femme Queen. Que eu vou querer chamar todas as Femme Queens no palco pra gente viver esse momento juntas. E a Ballroom é isso. É uma grande celebração coletiva. Então é isso que vai ser meu show. Exatamente. O que eu quero trazer em mim como artista é tudo que eu consigo fazer enquanto artista. Eu danço, eu canto, eu componho, eu danço Vogue, eu danço hip hop, eu danço de tudo. Gente, os E vai Billboard. ser isso que vai ser o show, sabe? No show vocês vão ter um show completo de tudo. De arte, de dança, de ballroom, A de Tani completa música. vai estar lá em cima, inteira. Exatamente. Inteira. É isso. E Então, assim, convido vocês para dia 1º estar comigo no Bronx pra gente se quebrar nesse show de arrebentar. e eu acho gigante que esse coletivo é um coletivo muito grande aqui. Sim, eu Tipo, é achei. uma Fiquei produtora muito honrada. muito grande, Fiquei tá? muito honrada de ser convidada, sabe? E é isso, amiga. Sabe, eu sou uma pessoa que tá começando na música agora. E é muito bom que um coletivo grande desse me veja enquanto uma pessoa que pode ocupar esse espaço, que pode subir no palco e fazer uma música, não pode subir no palco e fazer um show, e não uma mona que tem que ter um nome, que tem que ter uma agência, que tem que ter dinheiro, que tem que ter milhares de ouvintes, de ouvintes mensais no Spotify para poder fazer um show. Mas é assim, entendeu? Eu me inspiro muito na Beyoncé porque quando ela iniciou a carreira dela, ela ia em tudo quanto é programa divulgar as músicas dela. Então vou fazer o mesmo, amigo. Porque é isso, estúdios grandes e sejam como eles. Exatamente, segue os passos, mano. Segue passos. E você vai conhecer, não sei se já conhece, mas eu conheci a Clara também, que é do coletivo, que ela também canta. E, tipo, ela começou seguindo o sonho dela também. E a gente já vê ela em palcos grandes aqui em festivais em Porto Alegre, sabe? Então, acho que é isso, tipo, tem que começar de algum lugar. Começar de Tem algum que lugar. fazer. Tem que Aparece botar a cara. oportunidade, Bum, vambora. agarra. Let's go. Agarra. Mas eu achei chique, porque o Bronx é o babado. É o Sim. babado aqui de Eu Porto achei Alegre. esquerda divulgação também. E espero ver vocês lá, gente. Vai ser tudo Tanícia no Rio Grande do Sul, gente. Nossa, Porto Alegre. Vai ser tudo. E eu vou dar um presentinho pro Rio Grande do Sul, que eu vou dar um spoiler de uma nova música minha no show. Ah, eu achei agora, eu quero saber projetos futuros. Eu Sim. quero, eu quero coisa em primeira mão. Eu quero que Amiga, com ninguém certeza. tem. Eu vou dar pra você em primeira mão, que ninguém tem. Fale. Eu vou dar. Então, esse ano eu tô mais focada, né, na minha carreira musical. E eu vou lançar um EP. Um EP. Sim, vou lançar um EP em junho. Já tá aí. Vou lançar um EP com 4 músicas. Eu vou falar o nome do EP, que é Kanty. K-K-U-N-T-Y. E aí, esse EP vai falar sobre carisma, uniqueness, nerve and talent, né? Carisma, autenticidade, nerve, que é coragem, e talento. Então, o EP, as músicas do EP vão estar dentro desse mundo que é Kanty. Kanty é o quê? Um universo, né? Nesse EP, Kanty é um universo e eu sou a dona desse universo. Então, pense na rainha do universo Kanty. Eu sou a Queen of Kanty nesse universo. Então, as músicas vão passar por esse universo. E dentro desse universo, a gente tem esses planetas, que é o carisma, uniqueness, nerve and talent. Tem Então, todo um conceito. o EP tá dentro desse conceito de universo. Então, Kanty é um universo onde a gente tem o planeta, que são carisma, carisma, uniqueness, nerve and talent. E aí eu falo disso nas músicas também. E não tem só Vogue Beat, né? Tem 2 Vogue Beats, um dancehall e um hip hop. E tem 2 feats também, chiquérrimos, inclusive. Sim. Tem 2 Fechando chiquérrimos. essa gravação, eu quero pegar esse telefone dela e vou escutar tudo que tá no e-mail, tá? Que Sim, já tá. amiga, com certeza. E, gente, tá muito chique. Eu tô muito animada pra esse projeto.
Eu tô muito ansiosa pra lançar tudo logo. As músicas estão Amiga, foi muito muito chiques, rápido, tá? amiga. Pra lançar o EP, porque vai achei esse ano. Ela vai soltando alguns singles, depois vai lançar o EP. Não, Mas já vai sair em vambora. junho. Vai sair em junho já um EP, lá no mês do orgulho, pra gente se orgulhar. Mesmo meu aniversário, Amo, tá? esse é o presente Achei. dela. Ah, May, eu já quero saber mais coisas. Você tem previsão de clipe, alguma coisa assim também que você vai produzir? Sim, nesse projeto, né, que é Cante, vão ter os visuais de Cante. Sim, vão ter challenge de dança com a Isso música, movimenta, né, com amiga? certeza. E também vai ter um documentário sobre esse projeto. A sua estrategista de marketing foi muito boa, tá? Sim. Ela pegou 360. Amiga, eu tenho que ter. Uma hora a gente também tem que, igual eu te falei, né? Eu tive aulas de como fazer. Eu vivi com com as maiores artistas que a gente tem hoje em dia, Glória, Lia, Pablo. Então, eu tinha que trazer essa minha experiência, essa minha vivência com elas, pra um lugar pra mim também. Entendeu? E é isso. Mesmo dançando com elas, eu não acho que seja algo que eu dependa disso pra fazer minha arte. Eu acho que eu aprendi muito com elas e vou hoje em dia usar ao meu favor, sabe? Na minha Chique. arte. É isso, é sobre beber da fonte e transformar pra gente. É isso. Hackear, igual a gente fala. Hackear, a gente hackeia. Ó, eu abri uma caixinha de perguntas hoje, que eu quero ver depois o que mandaram aqui. Tá bom. Mas antes disso, eu não posso passar pro final, que é a caixinha de perguntas, sem você trazer uma reflexão especial do Café com a Neixa nesse sofá. Amo! Eu preciso de uma reflexão especial. Vai ser uma aguinha com a Neixa no sofá. Gente, vou até beber uma Porque, água. ó, Vou até lubrificar. porque toda vez que tem o Café com a Neixa, tipo, até meus filhos mandam, olha o que a Tânia tá falando, que não sei o quê. que não sei o Gente, quê. Eles isso é muito amam. mágico, amiga. Eu fico muito grata. E eu fico passada de como o Café com a Nicha realmente se tornou uma coisa grande. Eu espero ele, As tá? pessoas me cumprimentam em qualquer lugar e falam, ai, Café com a Nicha. Eu fui pra Costa Rica, as monas, ai, Café com a Nicha. E tipo, eu fui pro Rio Grande do Sul, as monas me deram uma caneca e falaram, eu só tenho um pedido especial. Só que a caneca quebrou, infelizmente. Mas amo o pessoal de Mato Grosso do Sul. Me recebeu muito especial. Me recebeu muito bem. Só que eles me deram uma caneca com a minha foto. Amiga, tava Ai, perfeita. muito especial Mas pesar na mesmo. caneca. Sim. Mas eu lembro que eles falaram assim: eu só tenho um pedido especial com esse presente. Café Usando com a café com a Neixa. Nesha. E aí virou uma coisa muito louca, né? No sentido bom que eu falo, porque eu comecei a fazer espontaneamente. Ah, assim, gente, não tem nada pra fazer hoje, vou beber um café aqui e mandar mensagem. Aí as pessoas começaram a falar: faz mais, faz mais. E eu comecei a entender o caminho. Entender como as pessoas gostam que eu fale, o que as pessoas gostam que eu fale, o que engaja, o que não engaja. E também entender as necessidades da minha comunidade, com as pessoas que me seguem. Então, eu entendi que eu me tornei uma comunicadora, né, dentro da Ballroom. E eu acho que é esse meu propósito também, sabe? Passar uma visão para trans mais novas, para as pessoas que não sabem o que é Ballroom, que me seguem. Mas o meu propósito mesmo dentro do Café com a Nisha é comunicar com as pessoas sobre saúde mental, sobre cuidado, sobre autocuidado, sobre relação, entendeu? Inclusive, o Café com a Nisha que eu vou fazer amanhã é sobre relações transcentradas, que hoje em dia eu sinto que as pessoas Ela tá bem romantizam programado, gente, na muito. mente dela. Sim, gente, hoje em dia eu já me organizo, porque às vezes eu faço e só deixo vir a reflexão, sabe? Uma coisa bem assim. Ai, minha pombagira falou aqui comigo. Aí eu, ai, Vou tá bom, soltar. mãe, tá bom, vai ser isso que eu vou falar mesmo. E eu sinto que é uma coisa muito que vem de dentro de mim, das minhas reflexões, das minhas terapias, por isso que eu falo muito, gente, faz terapia, se cuida, tenham autocuidado com vocês, se conheçam primeiro antes de querer se relacionar com alguém, antes de querer trocar, cobrar alguma coisa de outra pessoa. Então, se tornou uma coisa muito mágica pra mim fazer o Café com a Nisha, porque eu vejo o quanto eu edifico a vida das E as pessoas pessoas. te escutam, né? As pessoas me escutam. E as pessoas me escutam e falam também e compartilham história com Uhum. muitas pessoas. E no dia do Café com a Nisha eu ganho muitos seguidores porque as pessoas compartilham meus stories. Então se tornou uma coisa muito especial, sabe? Que as pessoas começaram a me conhecer mais também. Conhecer o que eu tô pensando. E isso é muito bom. Porque quando as pessoas querem conhecer um artista, eles querem conhecer o lifestyle, como esse artista pensa, como ele A age, parte humana também, como ele né? sente. É, exatamente. Então, se tornou uma coisa muito, muito especial mesmo, que eu vou fazer pra sempre, só que vai virar uma coisa maior.
Café com a Nish. Vai sair dos stories. Eu já tô Vai sair sentindo, dos vai ser um stories. podcast daqui a pouco também. Quem O sabe? podcast Café com a Neixa, Eu vou toda ter que te convidar pra quarta-feira. tomar um café comigo. Vamos lá, mineiras juntas. Um cafezinho mineiro. Vou até comprar um pão de queijo, comprar um doce de leite, gente. Vai ser babado. Tem que ser doce de leite viçosa, que é uma delícia. O café eu com as amo. mineirinhas, sabe? Vai ser tudo, gente, com certeza. E eu deixo a reflexão agora? Agora solta pra câmera, vai. Gente, eu acho que a reflexão de hoje que eu tenho pra vocês é: acreditem no potencial de vocês. Não esperem que as pessoas vão lá e falem que vocês são tal coisa. Quando você não acredita, é impossível que você faça alguém acreditar. É impossível que você faça alguém acreditar se você mesmo não acredita. Muitas pessoas esperam a validação das outras pessoas para fazerem as coisas. Isso principalmente vai para Ballroom, que né, é meu público central. Gente, façam, sejam. Quanto mais únicas vocês forem, mais vocês vão ser vistas, mais vocês vão ser aplaudidas. Então, façam. Acreditem no potencial de vocês, olhem para dentro, vejam quanto vocês são grandes, acreditem na grandeza de vocês. E aí sim, seja aplaudida. Cante, carismas, unique, nerve and talent. No, No shade. fucking No shade. fucking Gente, shade. eu amei. Eu tive no Travatalk um café com a Neixa, tá? Amor, especial, Special. especial, especial. Ai, vamos ver o que, que o povo mandou. Com certeza algumas coisas a gente já comentou, porque a gente fala Aqui, muito, gente, né? eu adoro beliscar na bola também. Se tem um negocinho pra eu comer na bola, eu fico... Eu amo. Quando vem. Olha, chegou coisas. Vamos lá. Um conselho pra quem está iniciando a caminhada na Ballroom. Isso tem até mais de uma vez que perguntaram. As pessoas querem seu conselho, amiga. Gente, um conselho pra quem tá iniciando, só se joga. Um conselho pra quem tá iniciando, eu sempre falo isso, se joga, caminha. Porque a gente aprende caminhando, né? Enquanto você não supera esse medo, esse nervosismo pra caminhar, você não vai aprender o que é isso, é viver. Mesmo que você esteja se tremendo toda, se joga. Ah, mas minha cidade não tem ballroom. Comece você. Estude. Não Tem achei. Instagram hoje em dia pra gente se comunicar com outras pessoas. Então vem, fala com a Vini. Ai, amiga, preciso muito disso, aquilo, disso, desse suporte. Let's go. Você vai poder dar esse suporte pra elas. Você vai poder falar, ah, ele faz isso e aquilo. Mesma coisa pra mim, mesma coisa para suas filhas, que vão ser no futuro pessoas também que vão ser referência pra outras pessoas, né? Porque a gente falou, a gente cria Sim. madres e várias pessoas que vão Exatamente. continuar nosso legado aí pra frente. Então, a dica que eu dou pra essas pessoas é: comecem, iniciem, E se escutem joguem. as mais velhas, tá? Muito importante, né? Porque a gente Escuta as também mais começou de algum lugar. Então, Uhum. a partir do momento que a gente começou, foi esse o pontapé que a gente precisou pra estar aqui hoje. Então, Exatamente. comecem, só sejam, só. É a mesma coisa que eu falei pra vocês também. Acreditem no potencial de vocês. Acredito que vocês também podem iniciar coisas, começar coisas. Então, não esperar de outras pessoas. Então, se eu moro muito no interior, minha cidade não tem ballroom, começa a mover treinos com seus amigos, com pessoas que você tem próxima. E aí isso vai crescendo. O coletivo começa sempre assim, gente. Nenhum coletivo começou com muita gente. Às vezes começou com uma pessoa só Juro. e se tornou uma grande coisa. Então, façam. Lá em Viçosa foi exatamente assim, era um coletivo de estudo sobre a Ballroom, chamava Projeto Permissão, que hoje virou a House of Permission, que eu fui mãe antes de ser mãe da Leopardo, e foi assim. Tipo, hoje a cena cresceu pra Zona da Mata de uma forma que a gente já nem controla mais, é assim. Já foi, a sementinha foi plantada em cada cidade ali, e várias pessoas trans conseguiram se unir por conta disso, sabe? Que foi mais importante. Foi babado. Como fazer parte de uma casa na Ballroom? Como fazer parte ou como é fazer parte? Como fazer? Uma pergunta meio difícil, né? Eu também acho meio complexo, assim, porque eu acho que você não pode entrar na cena almejando só isso, sabe? Tipo, eu acho que tem que ter adoção tanto da mãe pra você quanto você pra mãe. É, eu acho sabe? que é uma coisa que acontece também, né, É amiga? natural, é um É ponto. natural, é sobre como você tá se colocando na ballroom. Porque se você não se colocar, ninguém vai te ver. Se você se colocar demais também, depende. Sim, tem Então, gente. tem extremos. Eu acho que você tem que realmente deixar as coisas acontecerem. E acho que cada mãe adota de um jeito. Uhum. Eu acho que você tem que ter noção da sua caminhada na ballroom. Não esperar que uma casa faça isso por você. Exato. O nome de uma casa não vai fazer com que você dance bem, que você se coloque bem. Não é que poção você mágica, se coloque gente. bem na ballroom, tá, gente? Não se colocar. Mas é se colocar bem na pista. Sim. Então é como você se mostra pra ballroom que faz com que uma mãe
olhe pra você. E não quer dizer que você precisa ser boa pra você ser adotada, não. Eu mesmo gosto de adotar pessoas que nem sabem o que é ballroom. Eu também Pra eu gosto. introduzir o que é ballroom pra essas Eu amo pessoas. fazer isso. Entendeu? Porque às vezes vem de uma visão de fora, é muito difícil de você mudar a visão de uma pessoa que é adulta, já vem de fora com outros pensamentos, com outras. Entendeu? Então eu prefiro muito pessoas novas que eu conheço e já falo: peraí, eu vou te mostrar o que é ballroom. E aí, pra mim, eu me sinto lá em Paris is Burning, Juro, sabe? tirei da rua e trouxe pra Tirei da rua e coloquei na minha casa, entendeu? Tirei da rua e ensinei o que é arroz e feijão. Então, acho Eu que amo. fazer parte de uma casa é isso. É você ter noção do que você quer, ir criando conexões, se identificando. Às vezes você se identificar com a Leopaz, às vezes você se identificar com a Atrevidas, se identificar com a Cabal. Então é isso, tem milhares de casas, milhares de Sim. pessoas que você pode se identificar. Acho que é trazer essas conexões. Acho que principalmente como fazer parte de uma casa é criar conexões. Sim. Eu acho que essa é a resposta ideal aqui. Mas também é você se botar no ballroom. Senão, quem não é vista não é lembrada. E quem não é vista também não é adotada. Né? Exatamente. E, igual eu falei, eu acho que as casas adotam muito diferente, tá, gente? Tipo, eu sou a pessoa de estar na boss, mas eu não sou a pessoa de sempre estar no after, que eu sou uma senhora. Tem mães que adoram ir pro after. Eu não consigo. Aí as gatas gostam de comunicar no after. Pra mim, acessar, por exemplo, enquanto mãe, é em outro lugar. Aham, sim. Tipo, é numa ball, é no treino que eu dou, é Sim. pedindo pra eu ensinar alguma coisa teórica. Aí eles me Sim. acessam. Tem outras mães não. Outras mães são acessadas num evento, numa festa. Aham, sim. Então são coisas Às vezes diferentes. na rede social mesmo. Sim. Tipo, tem filhas, tem capítulo da Cabal em João Pessoa, e que nós temos, né, um Prince lá, que é a Torugo, e eu não conhecia ela, pessoalmente. Mas eu sabia que a Mona era Cabal, sabe? Quando você sente, eu mesmo adoto assim, gente. Se eu não sentir, amiga, não Não rola. adianta. Também E sou se assim. forçar também muito, eu não gosto de me E eu sentir acho que a sufocada. gente já E também sabe, não me tem acessa em feeling. after, porque after eu tô pra trocar com toda a comunidade e não é num sentido de ficar olhando quem eu quero adotar ou não. Escolhendo, fazendo, Não. ai, você. E eu acho Não, que no tem after é um feeling. lugar da gente trocar. Eu não vou muito pra after também, sou uma senhora, tá? De 30 anos. Então, mas quando eu tô na cidade, tipo, eu tô aqui. Aí a galera vai depois da ball pra um lugar, eu vou porque eu quero conhecer a cena, conhecer as pessoas novas que tem ali. Geralmente eu vou, mas também não fico me passando. E às vezes você vai ver eu num canto com a minha família. Eu E também tá sou tudo bem também, dessas. não é porque eu sou chata, é porque eu gosto de estar com as minhas filhas. E às vezes eu vou lá, troco com outras pessoas. E Mas eu são os acho momentos que a que. gente tem com as crianças, né? Tipo, vamos fazer Aham. o quê? O resto é só trabalho. Sim, e as mães adotam realmente diferente. Depende muito do ponto de vista, Sim. depende de como a pessoa chega. Entendeu? Já chega me chamando de mãe, me chamando de muva, já falei, calma aí. Take it easy. Take it easy. Calma aí, que as Ah, coisas não são fáceis assim também. eu amo. Ai, tem perguntas que a gente já respondeu. Perguntaram como surgiu o Café com a Neisha. Amo. Perguntaram como eu olhar pra acabar hoje. A gente já falou Ele já falou também. assim, Mas tem outras aqui que são de categorias. amo. Quais os quesitos pra ser reunions? Ai, gente, a galera cisma de me perguntar isso, porque eu falei muito no Café com a Anitta de Realness, né? Gente, o Realness é uma categoria que é dos princípios lá da Ballroom, uma das primeiras categorias, né, que foram criadas da Ballroom. É uma categoria muito importante, acho importante também Eu trazer acho essa incrível. categoria. Eu acho que ela traz algumas problemáticas, porque é isso, passabilidade pra mim também é sobrevivência. Com certeza, Mas gente. passabilidade dentro de ballroom, dentro da categoria realness principalmente, é um lugar de que você tá ali numa categoria que pede passabilidade, pede camuflagem, né? Mas a gente também tem que lembrar de a diversidade que existe dentro dessa camuflagem. Porque eu acredito num ponto de que você é camuflada dependendo muito do lugar onde você tá. Entendeu? Às vezes eu não vou passar aqui no sul, mas eu vou estar num lugar que é, inclusive na Europa ou nos Estados Unidos, e que eu vou passar enquanto mulher negra. Enquanto mulher negra, alta, depende muito dos padrões que tem aonde você mora, onde você está. Então você é passável dependente. Você ser passável depende muito do lugar onde você está, da cultura, de como as pessoas veem a mulheridade nesses lugares, falando de nós travestis. Principalmente, né, dentro do meu lugar de fala sobre realness, eu sinto que é sobre essa pluralidade. Acho que a problemática de realness está dentro da pluralidade e está no erro do júri, em muitos momentos. Porque a pluralidade, se você for julgar de realness por camuflagem, você tem que ir na rua e ver quem tá passando. Que eu falo passando assim, Ninguém tá passando te olhando, você tá passabilidade. seguindo a vida. Você Aham. tá passando. Então, tem muitas problemáticas dentro de Windows que a gente tem que entender. Por quê?
Eles mesmo têm o padrão deles lá do que é o realness. Que é as monas feitas, as monas que tem quadril, ou é umas monas mais naturalzinhas mesmo, sabe? Tem peito ali, mas Sim. parecem mulher cis, mas eles têm um padrão do que é mulher lá. Você vê, as femiquins são tudo iguais, tem o mesmo quadrilzão, peitão, às vezes o mesmo nariz, às vezes o mesmo rosto, é um rosto feito. Mas a gente trazendo pro Brasil essa realidade já é outra, entendeu? Porque você vai passar em alguns lugares não. Tem uma mana que você vai falar, nossa, ela é super passável. Pra mim, ela passa, em outros lugares não vai passar. Porque depende muito da visão das pessoas do que é mulheridade. E muitas vezes excluem as mulheres pretas dentro dessa mulheridade. Por quê? Por muito tempo, os traços das mulheres foram considerados traços masculinos, masculinizados. Tem até um artigo que fala sobre a masculinização da mulher preta. Então, quando a gente fala sobre realness e a gente tá falando dentro de uma cultura preta, a gente tem que lembrar da mulheridade, que é plural. Não só a mulheridade da mulher preta, mas a mulheridade da mulher branca também. Mas falando dentro da ballroom, que é uma cultura de pessoas pretas, a realness tem que se preocupar como as pessoas estão julgando a categoria realness. Então não existe quesitos para estar em realness. Realness é sobre camuflagem, ponto. Sim. Mas eu trago dentro de realness essa problemática sobre como as pessoas julgam o que é a mulheridade dentro de realness. Por que é tão fácil os transmasculino realness? A gente não vê chacha, não vê as pessoas ficando tão atravessadas com transmasculino realness, porque a gente sabe, tem que passar, é camuflagem. Mas por que quando a gente fala sobre as travestis, existe isso? Porque, amiga, tem muita gata que entra e você vê, ela não vai passar. As pessoas vão olhar pra ela é linda, ela é perfeita. Sim, não é ela sobre tem a o nariz beleza, né, perfeito. Não é gente? sobre a beleza. Não é sobre É a sobre beleza. camuflagem. Mas você vê várias gatas que são bonitas passando, mas que você fala, ela não passa. Sim. As pessoas olham pra ela e falam, sim, ela é travesti ou mulher trans. Mas tem a questão. Enfim, amiga, igual eu te falei, depende do júri. Sim. Acho que todo mundo que tem sentado na mesa do júri tem que estudar a categoria pra entender Também acho. quais são os quesitos da categoria, que é camuflagem. Não camufla, não vai entrar Não naquela vai. categoria. E a galera ficou tão hiperfoco em realness, né? Juro, eu também Gente, acho. não fica Do nisso. ano Tem tanta passado pra categoria cá- incrível também. Acho importante ter a importância da categoria, porque é uma das categorias que foram criadas primeiro na Ballroom, que a galera começou a caminhar. Mas nunca foi também naquela época, não existia procedimentos estéticos nem nada. As monas eram naturalzinhas. E Tinha outra, que nascer. assistam Realness de lá de trás, dos anos 2000, vão lá no Ballroom Throwbacks e assistam Realness de antes. Lógico que as coisas mudam, não tô falando que vai ser a mesma coisa que hoje, mas as monas entravam e eram, é isso, mulheres, sabe? E Realness não é você se montar pra entrar em Realness, é você ser natural. Vai ser você? Sim, amiga, sabe como você acorda e vai pra padaria? Comprar Você um passa pão? nesse momento? É isso. Entendeu? Eu acho que tem essa problemática. Então, o requisito para ser realness é a camuflagem. Sim. Eu Mas acho tem as que- problemáticas que eu Que as gatas pensam acho no que as pessoas requisito, têm assim, que. ai, sem ter peito, isso, aquilo. Tem meninas que passam e não são siliconadas, Sim. gente. Tem meninas E é muito que- mais fácil, às vezes, passar tendo um silicone menor, e sem silicone. Sim. Entendeu? Eu, por exemplo, né, quando eu escolhi meu peito, Nossa, foi mas uma, é muito uma coisa muito natural. proporcional, Que amiga. era pra ser, tipo, eu decidi, muito era natural. pra ser como eu tivesse nascido com... Sim, Com e minhas fica, peitolas. e é perfeito, sabe? Porque Isso era uma é um tipo categoria de que eu passabilidade gostava, também. sabe? Tipo, É um tipo de que eu queria passabilidade, querendo ou estudar, não. que eu queria viver, Que que eu vão queria olhar pra seu minha corpo vida. e veem que é proporcional. Sim. Agora, às vezes, olham pra alguma trans e veem que é tipo um peito de silicone. Isso já faz ela passar menos. Sim, já muda Então a não é percepção. sobre o seu silicone, não é sobre o seu nariz Uhum. feito de cirurgia. Entendeu? E não é sobre a sua altura também, porque, né, muitas gatas perdem nisso. Mas é como você passa. Entendeu? Então, é isso. A última pra fechar, tá? Que eu acho que a gente falou umas 2 horas já. Meu Deus do céu, vai ser o Nossa. último episódio pra gente fechar. Deu quanto tempo, Amo. produção? 1 hora e 40. Uai, eu amo! O maior episódio da temporada! Adoro! Eu amo! Quais os principais critérios pra saber quem é Femme Queen Júnior e quem é Sênior? Aí eu tenho minhas opiniões sobre isso, mas eu quero Ai, escutar. amo. Eu gosto muito dessa separação que existiu Eu de também Femme gosto. Queen. Eu sou a maior Júnior. defensora dessa separação.
Sim, eu acho chique, porque as gatas que têm mais tempo, elas realmente não têm como batalhar com umas monas que têm um ano de Até hormonização. menos, tem Porque, gente, o gata. hormônio pesa. Muito, gente. Amiga, Muda fala pra tudo. elas. Muda 6 anos tomando tudo. hormônio, amor, a perna fica 7 pesada. anos com hormonização, E amor. depois você coloca silicone ainda, aí fica Muda pior. tudo. Então, tipo assim, eu não tenho silicone, mas, né? Tenho filhas que colocaram. Eu também quero colocar um dia. Eu me sinto muito bem com meu peito também, amo minha mulheridade assim, mas é isso, conquistas, né? Cada um quer, se você não quer também, Sim, não tá tudo faça. bem. Se você é feliz com seu corpo, seja feliz. Não existe um padrão do que é ser mulher. Mulher tem que ter peitão, não, gente. Mulher é mulher, entendeu? Eu amo as mulheres de Existe. peitinho. Acho Eu amo também, eu amo meu decante. peitinho. E eu fico pensando muito vezes se eu não quero fazer mais outros tipos de cirurgias do que o peito, sabe? Uhum. Fico pensando nisso. Porque tem que ser algo que eu queira, né? Sim. Menos sob a cobrança das pessoas e mais Mas sobre o sobre que eu seu quero. desejo. Mas Fêmea Queen Júnior e Fêmea Queen Sênior se divide com o tempo, né? Fêmea Queen Júnior são pessoas que iniciaram a transição e caminham até 2 anos naquela categoria. E Fêmea Queen Sênior de 3 para cima. Eu acho que é isso mesmo, né? Porque com números eu esqueço muitas vezes o número certo, mas eu acho que é isso. Sim. Fêmea Queens até 2 anos, Fêmea Queen Júnior até 2 anos, de 3 anos para cima, Fêmea Queen Sênior. E é isso, acho que os critérios é mais sobre o tempo. Sim, é Né? isso, Tempo exatamente de isso. Esse transição. babado. Porque muda, gente. É isso. E eu acho que também veio num local de não ter colocado as meninas no início de transição pra caminhar em drag performance. Sim. Então, pra ter essa abertura pra vocês, meninas, que Porque começaram são a Fêmea transição Queens, agora. mas são Fêmea Queens que estão iniciando o E processo de tá transição. começando agora. Que tá começando a dançar agora, entender o corpo agora. E a gente Aham. fala sobre isso porque a gente tava falando agora o quanto o corpo muda com a transição, quanto sua performance muda Tudo com a sua muda. transição. Então, quando você tá em Fêmea Queen Performance, é uma conquista maior. É quando você chega no seu lugar ali. É quando Aham. você passou por tudo aquilo, a sua hormonização, você entendeu seu corpo, você se entendeu. Agora você se entende. Agora você fala, eu quero exalar isso tudo que eu aprendi, isso tudo que eu conquistei na pista enquanto Fêmea Queen Performance. Aí você vai. Então, eu sinto que Fêmea Queen Exatamente. Júnior é esse lugar de você ir com calma, experimentando. Você tá começando sua transição, você tem ainda uma boa resistência, você tem ainda um bom joelho, você tem ainda uma boa força, porque, gente, a gente perde muito, a gente Ainda tem que tem um fazer nível de academia, tem que testosterona um estudar. pouquinho alto, que dá pra sustentar. Ainda tem um duck Chega. walk. Ainda dá pra sustentar um babado, entendeu? Tem que ter, amor. Agora, amor, eu sofro. Se a gente ficar dançando 3 minutos, eu tô acabada depois. Ai, eu juro. Entendeu, 30 amiga? segundos de tempo pra fazer um duck walk, amor, já é too much às vezes. Não Então, dá. acho que é importante essa separação Sim. por conta desse processo mesmo. Respeitar o processo, Sim. sabe? Que não adianta uma mona que tem 6 anos de hormonização perder pra uma mona que tem 1 ano de transição, sendo que ela ainda não sente os efeitos do hormônio no corpo Com certeza totalmente. não bate. A gente sabe que a transformação vem depois de 2 anos de hormonização. Até a gente mais, sabe. dependendo do hormônio que você usa. Dependendo do hormônio, E vou te exatamente. falar, gente, não tenha pressa. Tipo, nenhuma de nós que hoje, né? Hoje eu não tenho caminhado tanto mais firme que performance, mas as meninas caminham mais tempo mais que eu e continuam caminhando. Nenhuma delas já entrou de uma vez em Femme Queen Performance no dia 1 de transição. Tipo, várias esperaram entender, porque Femme Queen Performance também é sobre um feeling, é sobre uma essência, sabe? Sim. É sobre ser fêmea, literalmente, Femme Queen, sabe? Então tem que construir isso e acho que isso vem com a transição também, sabe? Vem, com certeza. Toda essa feminilidade, né? Uhum. Que vem de dentro pra fora. Se E aí, desabrocha, amor. Como você bota isso pra fora? Entendeu? Acho que Femme Queen Júnior é esse lugar. Eu tô ali, vou experimentar, sou Femme Queen Júnior e tal. Chegou até a ter uma discussão com algumas lideranças sobre Femme Queen Júnior ser pessoas sem procedimento e Femme Queen Sênior ser pessoas com procedimento, que não faz sentido algum. Porque não tem como você botar uma mona que tem 1 ano, que tem gatas que tem 1 ano de transição e conseguem colocar peito. Já E aí faz elas tudo, vão tem entrar em gente. Femme Queen Sênior pra batalhar com a Não Akira? faz sentido. Pra batalhar com a Zayla? Não dá, que já tem um tempão de transição. Então não faz sentido. Eu mesmo não tenho procedimentos estéticos e caminho Femme Queen há 5 E anos. transicionou também desde 2020. Sabe? né? Exatamente. E caminho Femme Queen há 4 anos. 4 anos que eu caminho Femme Queen Performance. Então, tem como eu ser Femme Queen Júnior? Você imagina Não isso, dá. gente? Eu sou a Queen of South America, sabe? Então não tem como. Sim. Então, quando veio essa discussão, eu falei, não faz sentido, porque a gente já tem várias Femme Queens aqui que não tem procedimento e são Femme Queens. São Femme Queen Performance, porque é sobre uma energia, sobre como você pisa na pista, entendeu? E aí trazer essa exigência de procedimentos estéticos, não, Sim. gente.
E tem meninas que têm tempo de transição, mas também que não hormonizaram. Começaram, tipo, a hormonizar um ano atrás. Exato. Isso conta, sabe? Aí você começou um ano atrás, você ainda vai entrar em júnior. E tá tudo bem, gente. É, calma. Tipo, não morram por isso, sabe? Eu Não acho... é, você não é menos por ser Femme Queen Júnior. É Femme Queen Exatamente. Júnior. Sabe? Não é, É, Juninho, Femme Queen. é Femme Queen Júnior. Vamos dar pra mim em Juna, se for melhor É, pra vocês. gente. Tá ótimo, Nossa. então é isso. É, nunca vi, não é Juninho, é Femme Queen Júnior. Ainda é Femme Queen, sabe? É isso. Ai, gente, eu amei essa, foi tudo. Eu acho que do que a gente não falou foi isso. Sim. Então, amiga, eu queria te agradecer, assim, muito por ter topado, por estar aqui, Obrigada, trocar com uma irmã. conterrânea. É Sim. uma delícia, tanto que Trocar com uma mineirinha, o papo lógico. durou 1h40. Nossa, amor, foi chique. Enfim, é isso. Trazer também um pouco do seu legado, trocar. Eu acho que é muito importante ter esse registro para as pessoas conhecerem Com o que a gente está certeza. fazendo. Então, daqui 5 anos, talvez alguém vai visitar essa página e vai ver um vídeo seu e pensar: conheci a Tanisha ali e quero começar a dançar Vogue porque a Tanisha falou Que disso. sonho, né? Isso que a Entendeu? gente é pras pessoas, né? Hoje em Espero dia. que E uma seja, família vai sabe? te olhar e falar: Nossa, eu amei ela, eu me identifico, eu quero começar a Vamos fazer um podcast comunicar, também. vamos fazer Eu quero ser que nem evento. ela, eu quero ser mother, eu quero ser que nem ela. Então, a gente tá aqui pra mudar exatamente isso. É isso que a gente. As Esse é o nosso percepções propósito, sobre amiga. a gente, né? Sobre Sim. tudo. Com Obrigada. certeza. Fala Eu que suas redes agradeço pra pelo todo mundo. Eu quero convite, todo mundo viu? sigando, tá? Agradeço pelo convite demais de estar aqui nesse podcast, inclusive nesse momento que eu tô agora com a minha carreira. Vai ser muito importante pra mim. Muito obrigada, amiga. Foi incrível o papo. Obrigada também à produção, à assistência. Gente, minhas redes sociais é @TanishaTheQueen, TikTok, Instagram e Facebook. E meu YouTube também é Tanisha The Queen. Então, só colocar lá, Tanisha The Queen. Tanisha com E, tá? Porque às vezes as pessoas aí colocam Tanisha com I. Mas é Tanisha The Queen. Me segue lá, se quiser mandar um oi, eu respondo. Às vezes demora um pouco, Ela é uma mas diva às vezes- acessível, tá, gente? Ela não Sou faz a chata. pior, não faça chata. Não eu faça respondo todo chata. mundo, gente. Sim, Eu detesto meu direct cheio de mensagem. Não, vou lá e respondo todo mundo. Pode mandar um oi, exatamente. mandar O um toque dos beijo. números lá não dá. Não. Então, gente, pra finalizar essa temporada incrível, já soltando spoilers, como tem episódio especial em agosto, que as Leopardos fazem aniversário em agosto. Então, fiquei sabendo que nesse estúdio incrível, eu vou reunir várias travestis filhas minhas pra falar algumas coisas. Vai ser babado. Vocês adoram quando as Leopardos se reúnem, tá? Eu sei que vocês adoram. E é isso, agradecer ao Artifusa, que, enfim, hospedou a gente, fez isso tudo acontecer. Meu filho Arthur, te amo. E nos vemos na próxima temporada e nos episódios especiais que devem acontecer esse ano, tá? Um beijo! Mua!